Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte o Rádio Grigo Oficial no Facebook. 23 de maio de 2024, 20 horas, 5 minutinhos no ar, mais um Resenha dos Amigos. E hoje vamos falar mais uma vez, né, de muitos assuntos, lógico, de Ponte Preta, Guarani, Série B, Copa do Brasil. Até as 21 horas e 30 minutinhos estaremos juntos e gostaria muito de ter a participação de todos vocês aqui junto conosco nesse programa Resenha dos Amigos. Bom, vou chamar o timaço da Web Rádio Grigo que vai participar dessa resenha. Ele, titularíssimo aqui do Resenha dos Amigos. Opa! Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, mais uma vez, Resenha dos Amigos, 48ª edição do Resenha dos Amigos, Celção. Aí sim, Anderson. Como é que tá, amigo? Tá tudo bem por aí? Graças a... Aqui, graças a Deus, tudo bem também. O Anderson, tá me ouvindo bem aí? Muito bem, Celção. Tá legal, Tom. Então, boa noite aos amigos que você vai apresentar, boa noite aos ouvintes, aos internautas. Vamos bater um papo legal aqui hoje, falar de Ponte, Guarani e outros assuntos que o amigo já pautou aí. E esperamos a participação dos nossos ouvintes, né, os nossos internautas, interagindo com a gente aqui, como foi
A semana passada foi muito gostoso. E, Anderson, eu notei aqui, né? Vamos falar hoje também dos resultados, né? Vamos ver quem acertou, quem vai levar o prêmio. Vamos ver quem vai levar o prêmio. Verdade. Vamos ver quem que tá bom de palpite. Bom, você falou de palpite, eu vou chamar ele aqui, porque ele é ruim de palpite, mas ele acha que ele é bom de palpite. Já sei Deixa eu quem ver. é. Vamos ver. Surpresa, hein? Deixa eu ver se ele sabe que é ele. Carlos Zanqueta. Fala, Carlão, beleza? Uma ótima noite para você, Carlos Zanqueta. O que é esse? O que é esse brilhante que saiu aí? Seu som? Não, voltando, ó. É luz própria, ó. Ah, tá. É luz própria. É iluminado, né? Vamos mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo a gente também lá no Japão. Yashomi Nihon Inominasa. Para quem não sabe, boa noite, meus amigos japoneses. O pessoal que está escutando a gente lá no Japão. Né, eu estudei muito tempo na escola nipo-brasileira e falo bastante bem, falo muito bem turco. Começou bem. Tá aí, esse é o Alemão Zanqueta. Já viu que promete hoje, né? E ele que tá aqui junto conosco. Marcos Cruz. Grande Marcão, mais uma vez no Resenha dos Amigos. Tudo bem comigo? Bom dia, pessoal. Desculpe, boa noite, Anderson. Boa noite, Celso. Boa noite, Zanqueta. Eu assustei, eu vi o Zanqueta. Bom dia seu do pessoal do Japão. Tá certinho o que você falou. Tá certo. Eu vi o Zanqueta com uma lanterna na mão, falei, o que quer dizer isso, né? Eu fiquei assustado. Mas tudo bem, né? Eu tenho luz própria, ó. Tá certo. Ó, um abraço para todo mundo aí que vai participar com a gente, né? Que o pessoal aí, os amigos, né, que estão na escuta, que realmente participem com a gente aí, que mandem suas mensagens e vamos interagir aí, como disse o Celso. Um forte abraço para todos aí. Beleza. Bom, deixa eu até ver aqui o negócio, porque eu estou estranhando, né? Tem o nosso titularíssimo, o nosso presidente, mas ele não chegou aqui ainda não. Realmente ainda não chegou, mas vai chegar. Wagner Ferreira. E eu quero a participação, né? Quer dizer, eu peço, querer é uma coisa, poder é outra, né? Eu peço a todos vocês que curtirem, que estiverem curtindo o nosso programa Resenha dos Amigos, que participem conosco. Mande mensagem no chat através do canal do Grigo, no YouTube. Aliás, esse canal que essa semana conseguimos a marca de 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Até semana passada era 300. Essa semana já estamos com 1.000. Não sei o que está acontecendo, mas a Web Grigo realmente, eu vou dizer que é o que o Zanqueta está falando sempre. Qual que é a frase, Zanqueta? Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Tá aí. 1.000 inscritos, hein? 1.000 inscritos, legal. Aliás, dava até para ter colocado uma enquete hoje, mas a partir da próxima resenha a gente coloca uma enquete para você participar junto, né? Participar interagindo, lógico, através do chat. Gostaria até de ouvir uma mensagem de vocês aí no nosso WhatsApp também, né? Mande mensagem pelo nosso WhatsApp, 991730738. Estou colocando aí para vocês, né? Uma mensagem de áudio, pode mandar. Lógico, uma mensagem curta, né? Não adianta se estender muito, mas uma mensagem curta de WhatsApp. Participe conosco através da sua voz também, aqui conosco na nossa Resenha dos Amigos. Eu vou fazer de maneira diferente hoje. Geralmente a gente coloca um tema de um tema de outro. Hoje eu vou fazer assim, a gente vai conversando sobre os assuntos. Não, eu vou colocar, porque senão a gente não vai falar sobre assunto. Então vamos colocar pautado mesmo, vamos fazer a coisa direitinho. Mário Fonseca, boa noite a todos. Não posso fazer comentários. Pós-operado da catarata, Mário dos Dogs. Ô, Marião, melhoras para você, um bom restabelecimento aí da sua cirurgia de catarata. Então faz o seguinte, procura lá, você tem o meu WhatsApp, manda uma mensagem de áudio, caso você queira participar. Não está enxergando direitinho, mas vai estar participando através de áudio conosco aqui. Bom, vou colocar... Manda a salsicha para ele.
Isso. Vou colocar aqui, para a gente começar essa resenha dos amigos, falando dela. A Associação Atlética Ponte Preta, a macaquinha querida de Campinas. Macaquinha que, depois de alguns obstáculos, né, não conseguia levantar voo levantar voo conseguia, mas pousar lá em Chapecó que seria o problema. Então, voos cancelados, era para sair no sábado, não foi, era para sair no domingo, não foi, era na segunda, não foi, acabou saiu na segunda, na hora do almoço, né? E o jogo que era para ter acontecido no domingo, aconteceu na terça-feira. 0-0, vamos conversar aqui sobre esse jogo, o jogo que passou, mas também sobre o próximo jogo, no próximo domingo, na cidade de Itu, contra a equipe do Ituano. Beleza? Essa, então, o hino da Ponte Preta, aí pra gente curtir mais um pouquinho. Peguei o tom da música e terminei na hora certa. Bom, galera, é o seguinte, Ponte Preta, né, que jogou contra a Chapecoense. Vou perguntar para os amigos que estão aqui na nossa resenha, o que vocês acharam desse resultado? Vou começar com você, Marcão. E aí, 0-0, jogando fora contra a equipe da Chape, o que você achou desse resultado em si? Um ponto que trouxe na bagagem. Sem dúvida, Anderson. Um ponto, né? A Série B, né? Para esses times que estão na faixa da ponte aí, é time que a gente sabe que briga para não ficar lá embaixo, né? Faz tempo que a Ponte tá brigando assim só, né? Um empate fora de casa dá um ponto muito bom. Mas, olha, aí a Ponte perdeu uma grande oportunidade de conseguir uma vitória nesse jogo, sabe? Apesar da pressão da Chapecoense, ela começou em cima, né? Marcou a Ponte na saída, né? Mas a Ponte, se for ver, quem teve as melhores oportunidades de gol foi a Ponte, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo, né? Então, se você for analisar um resultado de empate fora de casa, um ponto tá bom. Porém, né, a gente também precisa colocar na balança que o time vai precisar fazer ponto fora de casa também, né? Se fazer só um ponto não vai adiantar nada, né? Então, olha, eu acho que tá faltando ainda, como muita gente tá falando aí, sabe? O elenco da Ponte precisa ser qualificado, sabe, Anderson? Nesse jogo aí mostrou bem isso, sabe? Então, a gente vai discorrer um pouquinho mais isso, né? Nessa conversa. Empate ficou de bom tamanho, poderia ser melhor, né? Poderia ser muito melhor. Teve oportunidade. Ô Celso, teve oportunidade, concordo. Teve oportunidade, sim. Porém, o time está jogando fora. A gente sabe de toda, entre essas, limitação que esse time da Ponte tem. Ainda tem. Mas, isso é opinião minha. Eu analisando bem a Série B, os times da Série B, a gente vê um nível de elencos, não sei, a minha visão é essa, parada por baixo, nivelada por baixo. Se a gente pegar aí, do quinto colocado, Mirassol, para baixo, tem o Ceará aí na 8ª colocação, né, que acho eu, pelo elenco, deveria estar mais acima, mas do restante, eu não vejo nenhuma bicho de 7 cabeças aí. Ou eu estou errado, o nível da Série B é um nível forte e a Ponte Preta está bem atrasada com relação a isso, Celso. E o resultado, gostou, não gostou? Anderson, o amigo explanou bem a tabela e o Marcão também falou muito bem. E só que eu tenho uma visão um pouco diferente do Marcos. Eu acho que é o seguinte: quando eu vou saber se o resultado do empate foi bom, dependendo do que a Ponte vai fazer em casa, né? Então, vamos lá, se empata, vai para fora. O Chapecoense e Ituano, vamos supor. Nós estamos falando de times que estão no mesmo nível, né? Tecnicamente falando, vão disputar, no que diz aí, o mesmo campeonato. Será bom esse resultado? Passa a ser bom esse resultado, dependendo, por exemplo, do que acontecer com Ponte e CRB. Aí você somou um ponto em Chapecó, se somar um ponto em Itu e 3,
você já dá você não está perdendo. Então, o empate fora é bom desde que você faça a lição de casa. Agora, se for pensar em casa para a CRB, por exemplo, o resultado fora não é bom. Isso é número, né? É matemático. Você tem que somar ponto. Sim. Agora, o primeiro tempo, por ordem, né, por conta dos afazeres profissionais, eu não consegui assistir o primeiro tempo, peguei só o finalzinho. E aí, né, do meio para frente eu consegui pegar. Aí a gente via que o time estava realmente mal, o volante não consegue dar um passe de meio metro, né? O Igor Dias jogando mal, rapaz do céu, nem o centroavante, no meu ver, foi bem no jogo. Então, Anderson, dependendo, a minha visão o resultado de empate será bom se a Ponte vier fazer o dever de casa. Quantos jogos? 6 jogos, uma vitória, né? Se não me falha a memória, me ajuda aí. Você está com os números aí? Empatou com o Curitiba em casa, perdeu para o Goiás, né? Vamos lá, ganhou do Amazonas, perdeu para o Santos e empatou com a Chape. É isso, né? É uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Então, vamos para a 6ª rodada em Itu. Aproveitamento aí, mais ou menos de 30 e poucos por cento, 33, 35%. Mais ou menos nessa faixa aí. E aí é isso que eu falo para o amigo. Eu acho que o resultado de Chape e o próximo jogo de Ituano será bom, dependendo do que a Ponte vai fazer, por exemplo, contra o CRB em casa. Agora, no decorrer do jogo, o resultado foi bom e foi ruim. Explico. Foi bom porque não perdeu, mas foi ruim porque perdeu chance de matar o jogo, né? As melhores chances de matar o jogo, na verdade, no segundo tempo, foram da Ponte Preta. E aí? Se tivesse marcado aquele gol do Dudu, né? Dodô, né? Dodô. Dudu é o volante. Dodô tivesse marcado aquele gol, a gente estava aqui comemorando 3 pontos. Mas o Cine não entra em campo, né? Então, para mim, como eu disse para o amigo, depende do que vai vir daqui para frente, para a gente falar se esse empate é bom ou é ruim. Cristiano Salvione, boa noite, galera. Vocês estão bom? nós estamos, só que hoje não estamos em 6, nós estamos em 4, mas vocês estão bom. Nós estamos bem demais. E você, o Salvione, bom demais, hein? Beto Teixeira aqui com a gente também. Boa noite, equipe da Grigo. Grande Beto, uma ótima noite para você também. O Salvione está dizendo aqui, ó. Esse jogo contra a Chape, que era para o Brigatti entrar com força máxima e partir para cima com tudo, fez o inverso. Dá risada, né? Contra o Santos deu ruim, né? Gato escaldado tem medo de água fria, tá dizendo o Salvione. Fábio Velido tá aqui com a gente também. Boa noite, turma. Cheguei. Grande, Fabião. Legal você conosco aqui, sempre conosco na Web Rádio Grego, né? Quer participar? Quer mandar uma mensagem de áudio? Pode mandar mensagem aqui pra gente. Legal? Mande uma mensagem de áudio aqui que a gente coloca no ar para você participar junto conosco. Zanqueta, então, por exemplo, pegando aí, né, o gancho do comentário do Salvione, o Brigatti, ele escalou a força máxima, né? Ele escalou o time que vem jogando. Na opinião do Brigatti, se ele está mantendo essa escalação, é a força máxima que ele entende ser para esse time da Ponte, correto? Então, assim, ele partiu. Agora, é complicado. Eu não entendo isso muito bem, se é a pressão da torcida, se é o gramado, se é o ambiente que é diferente, que o time realmente, quando vai jogar para fora, o time joga de maneira diferente. E a Ponte, no primeiro tempo, passou um sufoco danado. Mas, assim, não era a força máxima, Zanqueta, que o Brigatti colocou contra a Chape, lá em Chapecó? É o time que ele tem na mão, né? É o time que ele vem treinando, é as peças que ele tem. A Ponte, na minha opinião, deixou de trazer 3 pontos. Não ganhou 1, perdeu 2. Porque ela foi perceber que ela poderia ganhar o jogo praticamente aos 40 do segundo tempo, onde teve a chance com o Gé, teve uma chance com o Dodô, que era praticamente um gol praticamente feito, né? Quando ela percebeu que ela tinha chance de ganhar o jogo, ela foi para cima, mas aí o tempo acabou. Falta um pouco mais para os times de Campinas uma visão maior do que é o campeonato. Não pode se contentar com o empate. Tem 2 jogos, no mínimo 2 jogos, 3 pontos. Se você empatar dois jogos seguidos, são 2 pontos, já perdeu 1.
Faz essa matemática, a cada 6 jogos, cada 6 pontos, é 3 pontos, tem que conquistar. Vai jogar 2 foras. Pega a Chapecoense, que estava mal, que ela abriu, a Chapecoense teve um bom público no jogo, porque até às 17h45 a entrada era gratuita. Depois que foi cobrado o valor, mas aí entrou todo mundo lá, cobrou para Deus ver só, né? E quanto Ituano, ela vai pegar um time totalmente em crise, um time sem muita pretensão no campeonato, apesar de ter vencido o Sport, mas um time que está com a torcida atravessada, que teve o problema lá com a invasão do alojamento. Os caras são tão espertos que o time perde em outras cidades, os caras vão invadir o alojamento dos júniors. E foram eles que foram jogar? Foram eles que estavam com a bola no pé? Foram eles que erraram o gol? Não foram, pô. Mas voltando aqui para a Ponte ela tem que pensar um pouco mais, ela tem que pensar um pouco mais alto. Teve chance, o goleiro da Ponte está fazendo cada defesa que é de tirar o chapéu. Méritos para o treinador de goleiro Lauro. Vamos dar ênfase também, quando o jogador está mal, é muito criticado, mas quando o jogador está bem, tem que ser elogiado. O Lauro está fazendo um bom treinamento com os goleiros da Ponte, não é de hoje. Né? Se você pegar a história dos 4 últimos goleiros que a Ponte teve, né, o Lauro está envolvido nisso aí. Mas a Ponte ela tem que pensar um pouco maior, ela tem que pensar um pouco na parte de cima da tabela. Teve chance de ganhar o jogo, teve chance de matar o jogo, e não soube aproveitar. Pegando o gancho do que o Zanqueta disse aí, Anderson, ele falou de 6 pontos, você tem que ganhar 3, não foge muito daquilo que eu falei, né? O resultado vai ser bom de empate se você fizer 3 pontos em casa, aí você não soma de 6, você soma 4, né? E nem é 3. Mas tem que fazer a lição de casa, né? Esse que é o problema dos times de Campinas, fazer a lição de casa. Eu queria concordar com o Zanqueta também, desculpe. Eu acho que ele está muito certo no que ele falou, sabe? O time ele tem que ter um pouquinho mais de coragem, sabe? O time que vai pensando em empatar, porque vai jogar fora de casa, o empate está bom, pode ser que consiga empatar, sabe? Mas normalmente perde, né? Esse jogo a Ponte não perdeu, mas como ele falou, podia ter ganho, realmente, ganhou 1, perdeu 2 pontos, né? Se tivesse um pouquinho mais de coragem, sabe? Um pouquinho mais de buscar mais, na verdade, né? Buscar mais. E faltou isso para a Ponte, viu, nesse jogo do Chapecoense. Eu vou falar uma frase nova, né? Vou palavrear uma frase nova aqui. O medo de vencer, né? O medo de perder faz você não vencer, né? Ou seja, tem medo de jogar para ganhar, tem que jogar para ganhar, tira a vontade, exatamente. Para quem assistiu a Ponte contra o Goiás, a Ponte nos primeiros minutos deu um puta de um show de bola, entendeu? Teve chance de gol, perdeu, teve o pênalti, perdeu, tá? Ia jogar a pressão totalmente para o adversário, jogando fora de casa para o adversário. Aí o Brigatti, para mim, errou em ter tirado o Gé. Para mim, ele trouxe mais ainda o Goiás para cima dele, que provou que o time estava perdido, não estava concentrado na partida. Depois que tirou o Gé, foi um gol atrás do outro. E não teve poder de reação. Se a Ponte conseguisse marcar o gol de pênalti com o Gé, se ele conseguisse marcar o gol de pênalti, para mim não era ele que tinha que bater, tá? Tinha outros jogadores, eu acho que mais qualificados para bater. Exato. A Ponte tenho certeza que a Ponte conseguiria um placar melhor em Goiás. Poderia perder o jogo? Poderia perder o jogo, mas não de 3-0. Ia ser um 2-1, ia ser um 3-2, que ia ser um jogo franco. Deixa eu ver aqui a galera participando com a gente. Deixa eu ver aqui. O Fábio Velido está falando do Santos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Santos junto. O Elcio Corrêa, boa noite ao Quarteto da Grigo. Grande, Elcio, parabéns para você, Elcião. Fez aniversário ontem, parabéns, felicidades, que Deus continue te abençoando muito, viu, Elcio? Marcão, pergunta pro Marcão, o que você acha da ideia de não cair nenhum time esse ano? Brincadeira, né? Abraço a todos.
Já estão cogitando isso? Será? Não, acho que não. Apareceu aí um comentário aí logo que foi, pouco antes de se cancelarem, cancelar não, né, mas adiar essas 2 rodadas que foram adiadas, né, tinha saído um comentário desse. Mas acho que, né, não tem nada a ver, né, mas negócio de não cair já acaba o campeonato aqui também, né. Eu vi esse comentário aí, parece que essa ideia surgiu de Renato Gaúcho, é fato isso aí ou é fake, hein? Isso não surgiu dele, mas foi uma junção de todos os clubes que fizeram o Grêmio um porta-voz. Mas os times gaúchos não estão na zona de rebaixamento. Não partiu do time do Sul isso aí. Os times gaúchos estão da 8ª para cima. E com 2 jogos a menos. Exatamente. Aí você pega, não vai cair ninguém. Então ano que vem cai 8. Não faz sentido. Estamos ferrados ano que vem. Então não sobe, melhor não subir. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho fala, boa noite a todos. Grande Matozinho, contra o Ituano, jogo muito mais difícil. Vitória da Ponte Preta. Você acha, Celção, o jogo do Ituano mais difícil do que contra a Chape lá? Na situação que o Ituano está hoje? Anderson, eu sempre digo ao amigo, né? Eu acho que não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Mas a Ponte, eu acho que a Ponte se dá bem em Itu. Né? O que a Ponte precisa é se impor mais, né? Porque o Ituano está, na verdade, a responsabilidade é do Ituano. Precisa jogar com inteligência, jogar futebol. Eu acho que dá para a Ponte ganhar. Ela só não pode fazer aquilo que ela sempre faz. Na hora que você fala assim, a Ponte consegue, vai ganhar, não sei o quê, daqui a pouco vai lá e dá uma decepcionada. Mas entre qualidade, eu vi jogo do Ituano, tá? A Ponte tem condição de ganhar do Ituano, sim, pelo que o Ituano vem jogando. Né? É fácil? Não é fácil. Mas a Ponte tem mais força que o Ituano? Hoje, eu entendo que sim. Eu acho que dá para a Ponte faturar. Não vai ganhar, não vai meter 3, 4 gols, mas eu acho que dá para a Ponte faturar lá sim. Porém, tem que jogar com inteligência e com muita vontade, porque não vai ser fácil. Sim. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como você disse, nenhum jogo da Série B é fácil. São todos, né, os adversários aí nivelados, por baixo ou não, mas são bem nivelados. Tem aí, inclusive o Fábio Velido, daqui a pouquinho a gente vai falar mais numa geral da Série B, e aí eu vou colocar esse comentário para o Zanqueta, né? Eu vou colocar ele para o Zanqueta aí, do Fábio Velido, mas... Eu acertei o placar, tá? Do Santos, né? E Bruxa acertei o placar. Aceitou mesmo, verdade. Mas é isso aí. Bom, e peraí, para a gente continuar sobre Ponte Preta, tá aí 25 minutinhos, mais 5 minutinhos da Ponte Preta. Márcio Gouveia, grande Márcio, que legal ter você aqui conosco, hein, na resenha. É triste ver o 10 da Ponte, tá dizendo o Márcio, né, com 100 quilos e não conseguindo ter ninguém no banco. Acabaram com a base da minha macaquinha. Marcião, concordo no sentido do que o Elvis está realmente com peso aí, né, acima. Porém, olha, o Elvis, ele simplesmente é diferenciado. É muito diferenciado. Eu estou tentando baixar aqui um vídeo que nós compartilhamos esses dias no nosso grupo, de um torcedor que estava lá em Chapecó e ele fez algumas pegadas, mas o Elvis é diferenciado. Marcão, aquela bola no primeiro tempo, de 3 dedos, que ele colocou, quem que ele colocou ali na frente? Foi o Iago Dias, o Igor Inocêncio? Eu não lembro, quem que foi que ele colocou ali? Acho que foi o Igor Inocêncio. Igor Inocêncio, né? Igor Inocêncio. Que saiu de frente. Não é qualquer um que faz um lançamento daquele lá, hein? Não é qualquer um. Ele faz isso todo jogo, Anderson. Todo jogo, o Elvis dá a tirada dele, desafoga, ele que dá o passe pro gol, você entende? Então, é um cara muito importante para a Ponte, né? É indispensável para esse time da Ponte. E assim, né? É uma coisa que o próprio Erbelin já falou, ô Celção, que se o Elvis estivesse com o peso dele, vamos dizer, correto, né? O físico tivesse magrinho, pá, voando,
não estaria mais na Ponte. Palavras do presidente, né? Embora o Elvis fala que ele sempre teve esse biotipo, né? Mas não dá para criticar o Elvis, cara. Não dá, velho. Não dá. No time da Ponte é o melhor jogador de meio de campo. Ele tem qualidade. Então, se o cara tem qualidade, que jogue com 100 quilos, como um amigo falou ali. Ele jogando com 100 quilos, ele faz o que ele faz. Se amanhã depois ele perder uns 3, 4... Toma esse 3 dedos. Olha aí, ó. Olha, para quem acha que ele não tem qualidade, assiste isso aí. Dá uma olhada, os lances aí olha esse calcanhar aí, ó. Jogada. Aí não quero. Olha essa bola, olha essa bola. Tem uma jogada agora. Olha essa bola, olha essa aí. Quer dizer. Olha esse lançamento aí. É demais. Bolão. É demais. Tá aí, né? Falar com um cara desse não tem qualidade, gente. Pelo amor de Deus, não precisa correr, não, velho. Fica aí. Joga nessa intermediária aí e faz o que você sabe fazer. É isso que eu sempre falo. Eu falei para você, acho que Anderson, Ponte Curitiba, lembra disso? Ele estava aí correndo, marcar zagueiro, tentar roubar a bola dele. Não tem que fazer isso. Ele tem que jogar ali na intermediária e meter bola para os caras fazer gol. Mas, infelizmente, quando cai lá na frente, perde tudo aquela qualidade, né? No começo do jogo com o Chapecoense, era ele que estava correndo, cara, dando combate em zagueiro lá. Eu acho que isso não pode acontecer. O Elvis ele tem que ficar mesmo numa faixa do gramado e distribuindo do jeito que ele distribui, cara. Esses caras aí tem que aproveitar essas bolas que ele mete, né? Eu concordo que o Elvis tá gordinho, mas é diferenciado. É diferenciado e é essencial nesse time da Ponte. O problema é que a Ponte não tem, caso ele não jogue, caso ele precise ficar de fora, um substituto à altura. Não tem. Não tem. A gente já vai falar do Guarani, que o problema é daí para mais embaixo até. Não é, o Zanqueta? O Elvis não tem um jogador à altura dele no elenco da Ponte Preta. Com o gabarito que ele tem, com a técnica que ele tem, não tem. Ou você acha que tem algum ali que dá para substituir ele tranquilamente nos jogos? Hoje, do futebol que ele está apresentando hoje, Elvis, Pedro Rossi mais 9. Acabou. Entendeu? Acabou. Concordo. O que o Elvis faz na frente, o goleiro está defendendo atrás. E se não fosse ele, teria viola em caco. Né? Mas é mais fácil fazer um esquema tático jogando para que o Elvis fique livre, caindo para a esquerda, caindo para a direita, fazendo linha de fundo, voltando, sem preocupar com reposição, e colocar 2 volantes de marcação que pega. Você dá total liberdade para o Elvis. A tendência do futebol dele é melhorar e a Ponte sair vitoriosa de vários jogos. Concordo plenamente. Fazer uma pergunta aqui para os amigos. Eu assisti, acho que Sport e Vasco. Não foi Sport e Vasco. Eu assisti um jogo... Fortaleza. Vasco jogou com Fortaleza. Eu assisti o Sport. Não lembro com quem agora que o Sport estava jogando. Estava prestando atenção no... Atlético Mineiro. Isso, Atlético Mineiro. Estava prestando atenção no Lucas Lima. Lucas Lima joga muito mais que o Elvis? Pergunto para vocês. Ele é mais magro. Como todos dizem, ele está mais enxuto que o Elvis. E acho que até bem mais jovem que o Elvis. Ele não joga o que o Elvis joga. Não mete uma bola de 3 dedos. Não vi. Ele toca do lado, passa, recebe. Não vê ele faz um lançamento de 30 metros. Então, assim, não dá para criticar o Elvis, gente. Tem muitos 10 aí que não está jogando nada. O Elvis está jogando mais que muito camisa 10 aí do Brasil. Norberto, olha o Norba aí, grande Norberto Júnior. Boa noite, equipe da Grigo. Resultado péssimo. E digo mais, sempre defendi o Brigatti, porém os resultados não estão vindo e o time não tem evolução. A gente não vê um time bem treinado. E é muito pouco. Tá aí o comentário do Norberto, que sempre faz uns comentários coerentes, tá criticando aí o time da Ponte. Vou colocar mais uma vez no ar. Eu tenho o meu pensamento, nós já conversamos sobre isso. Marcão, você acha que o Brigatti, a Ponte deveria repensar esse trabalho dele nessas só 6 rodadas, tendo 30% de aproveitamento até agora, o time da Ponte? Já tem que dar uma repensada aí numa possível troca? Não. Pode parar com isso, né?
a Ponte tem que qualificar o elenco, né? A diretoria da Ponte tem que dar um jeito na próxima janela aí de qualificar o elenco, né? Estamos precisando de mais peça, né? Não adianta você ter um técnico e não ter jogador para colocar, você entende? Que a gente tá vendo com alguns times aí, né? E aí vai colocar a culpa em técnico? Eu acho que o trabalho do Brigatti, ele pode até receber algum questionamento, mas, pô, não é hora disso não, para com isso. O Brigatti, ele vai sofrer uma pressão grande se a Ponte perder para o Ituano. Sim. Se a Ponte perder para o Ituano, ele sofre uma pressão grande. Ele vai para o jogo contra o CRB pressionado e só a vitória salva o cargo dele. O empate faz ele cair. Eu não diria nem que ele caia. Entendeu? Se a Ponte conseguir uma vitória contra o Ituano, independente do resultado dentro de casa contra o CRB, ele é mantido no cargo. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho está dizendo que se o Dodô tivesse tocado a bola para o Gé, muito melhor colocado, e de frente era gol. Mas a fome falou mais alto e errou o gol. Era a vitória da Ponte Preta diante da Chape, 3 pontos. Mas o chute dele não foi ruim, viu, Matosinho? Passou muito próximo ali, né? Ao poste esquerdo ali do arqueiro da equipe da Chapecoense. Ele fez... A Ponte teve, como o Zanqueta falou, o Zanqueta colocou esse lance do Dodô. Você colocou qual outro lance do Gé, né? Aquele lance meio do voleio, né? Do Gé. E teve mais um lance... E o lance do primeiro tempo que saiu cara a cara com o Matheus Cavicchioli. Faltou o terno, o goleiro fechou o ângulo. Isso. Perdeu a oportunidade de sair na frente. Teve mais um do Igor Inocêncio no segundo tempo também, no final da partida. Um cruzamento que veio da esquerda para fora da área. O Igor Inocêncio estava de frente. Andou na lua. Jogou na lua, jogou lá em Florianópolis a bola. Jogou. Isso aí. Aí é aquele negócio. É uma jogada que talvez seja ensaiada, uma jogada que talvez seja treinada. Não digo ensaiada, eu digo treinada. Todos os treinadores fazem esse tipo de jogada nos treinamentos, né? De chegar na linha de fundo, toca para trás, o cara vem e finaliza. Isso daí a gente vê até às vezes em aquecimento, né? E aí é aquele lance, a jogada aconteceu, mas a finalização, nesse caso, por exemplo, do Igor Inocêncio, foi horrível. Seria mais um lance aí que poderia ser gol da Ponte. Eu não vejo. Talvez eu seja aí um defensor do Brigatti, mas eu não vejo agora o Brigatti sendo o culpado. Eu vejo muita, mas não é pouca gente, né? Muita gente falando do Brigatti. Muita gente. Eu não penso dessa maneira. Eu só criticava algumas coisas no Brigatti, e até acho que a gente comentou, você deve ter comentado nos grupos do WhatsApp que a gente tem aí, que ele sempre tocava pelo mesmo, né? Tira Anderson, Emerson e põe Emerson. Ou seja, põe um que tem uma qualidade assim, não uma grande, mas ele tem quem para pôr também, né? Então, assim, ele está mexendo nas peças que ele tem. Agora, por exemplo, lá em Chapecó, eu vi que o Renato entrou bem. Se o Renato entrou bem, comece em tu com o Renato. Você tem que fazer umas coisas diferentes para você também se ajudar. Você vai colocar o Igor Dias de novo, se ele foi mal lá em Chapecó, amigão, vem cá, segura um pouco aqui que o Renato entrou bem lá, eu preciso experimentar o Renato. Ele tem que fazer isso aí. É isso que o treinador tem que fazer. Quem foi expulso do banco? Matheus Regis. Esse aí também é uma barbaridade, né, velho? É um bom jogador. É um bom jogador, entraria no decorrer da partida, tem velocidade, sabe desafogar, sabe usar bem as beiradas do campo, fazendo a diagonal, me faz uma besteira dessa daí. Essa aí no mínimo é 30% do multa. Não, e além disso, além dele fazer o que ele fez, ele tá com o segundo amarelo, ou seja, não zera. Ele volta pendurado, pô. Olha que prejuízo que ele dá pro clube. Exatamente. O time. Exatamente. O que é isso, cara? Só para uma questão outra questão é a zaga da Ponte, né? As bolas altas na área da Ponte, né? Tá levando muito perigo. A zaga da Ponte não tá ganhando uma bola alta na área, né? Isso é uma coisa que tem que ser melhorado e muito na Ponte. Eu não sei se é treinamento isso, né? Mas, olha, é preocupante a zaga da Ponte. O Michael, me permita, eu não acho que é treinamento. E não dá para culpar o Brigatti, tá? Não sei se foi ele que pediu para contratar, ou não sei. Mas assim, ele tem a parcela de culpa dele. Mas, cara,
Ponte Preta e Guarani tem uma facilidade para contratar jogador, para contratar mal, que é uma coisa impressionante. O cara faz um joguinho bom lá, não sei aonde, daqui a pouco ele está descendo aqui em Campinas, ou na rodoviária ou no aeroporto. Está chegando para a Ponte e o Guarani. Mas é impressionante, cara. Parece que não sabem avaliar. Sérgio Rafael, não sei se isso vai chegar para ele, me perdoe, não é nada pessoal. Mas, cara do céu, ele seca, não acerta o bote. Não dá, cara, não pode. Eu duvido que o... Como é que chama aquele menino que jogou contra o Corinthians na zaga? Me deu um branco aqui. Bom, tem o Castro, o Joilson. O Castro. E até o próprio Joilson. Vão jogar mais que Sérgio Rafael, cara. Então, assim, nesse quesito, eu acho que o Brigatti dá as mancadas dele. E aí não vem o resultado, ou sofre em campo, e aí a torcida fica, né? Aí vai ter querendo pedir a cabeça do treinador. Cara, ele tem um elenco razoavelmente bom. Ele precisa mexer. Ele não pode acreditar que o rapaz não jogou bem lá em Chapecó e vai entrar lá em Itu e vai arrebentar. Tem que mexer. Ele tem que montar um time e fazer, viu, esse aqui é o que eu tenho de melhor, cara. Eu tenho que tentar trabalhar com isso aqui. É isso. Bom, a gente vai encerrar sobre Ponte Preta, né? Tem muitos comentários aqui, né? Clodoaldo Salvione está com a gente aqui, o Glauco César, grande Glauco. Aliás, por falar em Glauco, e a gente terminando de falar sobre a Ponte, eu vou falar aí sobre a Copa Jambeiro. A edição de outubro da Copa Jambeiro já está saindo do forno, hein? Então, se você que tem um comércio, que tem aí vontade de apoiar a Copa Jambeiro, é só me procurar, eu passo o contato do Glauco para fazer uma parceria e ajudar essa Copa Jambeiro, que é uma Copa muito bacana de acontecer. Eles precisam realmente de apoios, precisam de patrocínios, né? Que são apoios para essa Copa acontecer. E quem tiver vontade, souber de alguém que tem a vontade de apoiar aí a Copa Jambeiro, que vai acontecer em outubro, pode me procurar que eu passo o contato do Glauco para vocês apoiarem a Copa Jambeiro. Tem o Clodoaldo Savione que está aqui conosco, o Kaique Fittipaldi está falando que está aqui dando um tempinho para prestigiar a resenha lá no serviço. O Lemos Matosinho falou que o Renato dá um pique e já prega. Tá falando aqui, né? Tem muitos comentários bacanas, mas a gente já até ultrapassou o tempo de Ponte Preta. Agora quem está aqui também, o Flávio Antônio da Bruso. Grande, boa noite, Flavião. Que legal você estando conosco aqui. Antes de passar aí pro Guarani, tá aqui, ó. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira. O que aconteceu? A internet dando trabalho aí, Wagner? Um abraço, rapaziada. Estão me ouvindo? Opa! Sim. O homem tá na loja, pô. Parece que tá na loja aí. Exatamente. Tive um problema com o celular, aí eu vim aqui pro PC, adaptei uma câmera aqui meio no improviso e consegui fazer a conexão. Pelo celular eu não estava conseguindo nada. Então, eu, infelizmente, até agora estava voando, né? Voo cego e surdo, né? Não sei o que foi comentado. Mas se vamos para o segundo bloco aí no Guarani, estamos dentro e vamos que vamos. Um abraço para você, Anderson Grigoleto, para o Fittipaldi que está aí. Estou vendo aqui o Zanqueta e o Marcão, né? O pessoal que está com a gente na resenha aí. Uma boa noite para todos. Antes da gente ir para o nosso segundo assunto, que é o Guarani, eu vou colocar aqui para a gente falar desse assunto aqui, ó. Desse assunto. Que é a Eletrolar, né? A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Resenha dos amigos. É isso daí, grande Eletrolar, essa empresa aí. Funcionou o micro-ondas, ô Anderson? Oi? Funcionou o micro-ondas? Opa,
Funcionou, tá legal pra caramba. E faz uma falta, hein? Faz uma falta demais. Por exemplo, olha aí. Leva sábado no jogo. Deu problema, né? A gente tomar uma pipoca lá na cabine. A gente teve problema no meu micro-ondas. Lógico, primeiro lugar, Eletrolar. Rapidinho ficou pronto, funcionando legal demais. Muito obrigado, agradecer ao Vagnão, que dá para ver aí na Eletrolar nesse momento. Bom, vamos lá. Vamos falar agora, mudando a chavinha, descendo a avenida, falar do... Falar do Guarani. Guarani que obteve mais um resultado negativo jogando em casa, perdeu para a equipe do América, né? De virada. Achou um gol, o Lucas Paraíso, e aí não conseguiu segurar a pressão do Coelho e a caça do Índio não deu muito bom nessa luta aí, nessa caçada contra o Coelho. E agora vai pegar o Papão da Curuzu no próximo sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, partida essa que estaremos fazendo aí a nossa jornada esportiva da Grigo. Como você pode ver aí, Guarani e Paysandu, no próximo sábado, a partir das 20 horas e 30 minutinhos, estaremos no ar, no canal do Grigo, também no Rádio Grigo Oficial no Facebook, transmitindo eu, Wagner Ferreira e Carlos Zanqueta, esse timaço da Grigo, passando todos os detalhes e emoção desta partida entre Guarani e Paysandu, próximo sábado, hein? Então, você tá ligadinho, fica aí ligado que você vai participar da nossa jornada e dar essa força para essa jornada esportiva. Tá aí, vamos começar falando do Guarani. Kaique tá colocando aqui, ó, papão do meu amigo Hélio dos Anjos, que meteu 6-0 no primeiro jogo na final da Copa Verde para cima do Vila Nova. Exatamente, tem mais essa. Vem com essa sapecada aí na Copa Verde, vem com essa moral, porém, né, na Série B, o Paysandu anda... abre a zona de rebaixamento, né? Tem 4 pontos ganhos e 6 partidas, 4 empates e 2 derrotas. Nenhuma vitória a equipe do técnico Hélio dos Anjos conseguiu. E vem para Campinas para enfrentar a equipe do Guarani. Bom, detalhezinho sobre a última partida. Wagner Ferreira, já que você chegou agora, né? Vamos bater esse papo sobre o Guarani. Perdeu de 2-1 do América, um dos times que são aí postulantes ao acesso, é um time que é o famoso ioiô, né? O América sobe, aí tá lá na A, cai para B, chegou na B, sobe, pá, é o famoso ioiô. Mas ele tá na B, então a tendência é que ele faça uma campanha para acesso ou próximo disso. Mas o que preocupa, Vagnão, é ver esse time do Guarani, a atuação que tem dentro do gramado. Como eu disse, achou um gol, uma lambança do zagueiro Ricardo Silva com o goleirão, né, do Dalberson, né, goleiro do América. E aí o Lucas Paraíso estava ligado na jogada, saiu, só empurrou a bola para dentro do gol. Porém, daí o América mandou no jogo. E o Guarani a gente não vê, tanto no setor defensivo, meio e ataque, nada. Pelo menos eu não consigo ver. Não é mais ou menos isso, Vagnão? E o problema é que o treinador vem na coletiva e diz, inclusive na prensa que levou do torcedor, da torcida organizada essa semana dentro do Brinco, que ele vê evolução no time. Eu não sei aonde que ele vê essa evolução no time. É uma campanha do time. É só uma vitória dentro do campeonato, 6 jogos, 5 derrotas. Onde está a evolução do time? Talvez ele comece a mostrar a partir do jogo de sábado aí contra o Paysandu. O Paysandu que não ganhou nenhuma até agora no campeonato. É impressionante que os números do Paysandu não são números terríveis, não tomou nenhuma goleada. É um time que perdeu para o Santos por 2-0, empatou com o Botafogo 1-1, empatou com o Avaí 0-0, com o Mirassol perdeu de 2-1,
Com o Goiás foi empate de 1-1 e com o Amazonas empatou 1-1. Então é uma campanha assim, faz poucos gols, toma poucos gols, mas não ganhou nenhuma até agora. E vem aí, né, para cima do Guarani no próximo sábado. Vamos dizer, o Guarani é favorito para esse jogo? Sei lá, tenho minhas dúvidas, porque o Hélio dos Anjos é muito mais estrategista que o Júnior Rocha. Pode armar uma confusão aí para cima do Guarani. Vejam que esse time do Paysandu jogou agora aí pela Copa Verde, né? Meteu 6 no Vila Nova. Isso. Mas o Vila Nova jogou com um time, né, reserva, vamos chamar assim. Nem estava ligando para essa Copa, aí está mais preocupado com o Campeonato Brasileiro. Então, tá certo que o time do Paysandu também não contou com todos os seus titulares, não. Teve gente que foi poupado para o jogo de sábado contra o Guarani. Mas é um time que tem o Fraga, que jogou na Ponte, todo mundo conhece. Esse Nicolas, que é um artilheiro, inclusive fez 3 gols. Essa goleada de 6, ele marcou 3. É um bom jogador esse Nicolas aí. Então é um time perigoso. Mas vamos garantir que o Guarani vai ganhar? Que vai começar aí a reação bugrina? Não dá para cravar. Está aí o nosso Zanqueta, que acompanha todos os jogos do Guarani e pode até colaborar. Se ele vê alguma possibilidade, alguma luzinha lá no fundo do túnel que não seja o trem, que se manifesta então, Zanqueta. Anderson, uma informação rapidinho. Opa! Copa do Brasil, aos 44, segundo tempo, o Criciúma perde para o Bahia por 1-0. É o jogo da volta, né? Acho que vai dando Bahia aí. E indo para 50 minutos do segundo tempo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai empatando com o Palmeiras 0-0, já teve chances de fazer gol, lógico que o Palmeiras em cima, mas vai dando Palmeiras, né? Se sai um golzinho do Botafogo, vamos para as penalidades, mas por enquanto, dando a lógica, né? Dando Palmeiras. A informação aí dos resultados da Copa do Brasil. E já está jogando também Cuiabá e Goiás. Daqui a pouquinho, às 21h30, tem o São Paulo enfrentando o Águia de Marabá, no Morumbis, e o Ceará enfrentando a equipe do CRB. Primeiro jogo deu CRB, hein? Então, são os jogos da Copa do Brasil nesta noite. Zanqueta, e aí? Esse time do Guarani, o Fábio Velido tá falando que houve evolução, sim. Perdeu só de 2-1 pro América, tá dizendo o Fábio Velido. Mas e aí esse time do Guarani, o Zanqueta que realmente ficou aí bravo pós-jogo do Guarani contra o América Mineiro, falou claramente o que ele achou da partida, né? Mas tá difícil de ver esse Guarani, uma melhora nesse time do Guarani, né, o Lemão? A única chance do Guarani não perder o jogo é ele não jogar. Não entra em campo. Aí corta energia, fala que a bola tá murcha, fala que a ambulância tá com a sirene quebrada, inventa uma desculpa. Porque o time é muito, mas muito ruim. Mal fisicamente, sem jogada ensaiada, sem técnica, sem tática. Um time que não consegue sair atrás do placar. Não consegue, não tem o poder de reação. Ele achou um gol contra o América, numa falha grotesca do zagueirão lá, graças a Deus que ele tinha errado. Teve a chance de marcar o segundo gol, mas, para variar, perdeu. Aí faria 2-0. Poderia, no mínimo, ali, era 1 ponto que o Guarani ia conquistar. Esse 1 ponto tiraria a gente praticamente da zona de rebaixamento. Um time que tem uma diretoria incompetente, um time que tem uma diretoria amadora, uma diretoria omissa, que está igualando ao Ibis em 25 partidas, 3 vitórias. Não tem na face da terra, ou se quiser colocar até em Marte de futebol lá, não tem time que sobreviva de 25 jogos com 3 vitórias. Não existe. Se você pegar o retrospecto dos últimos jogos do Guarani, é pífio, é vergonhoso. A torcida está indo em pouco número no estádio? Sim, está em pouco número no estádio. Ainda mais sábado, 9 horas da noite, com previsão de chuva. E frio. Entendeu? Ali vai dar 1.000 pessoas se der. A culpa é da torcida? A culpa é daquele incompetente que está lá, que não sabe contratar, que não tem, que o gerente de futebol que saiu faz 6 meses, até agora não contratou nenhum.
dá a carta para o cara contratar quem que ele quer. O treinador fala assim, eu quero esse jogador. O Claudinei Oliveira indicou 7 jogadores, contratou 5. Agora fica essas porcaria tudo aí, inchando o elenco. Entendeu? O Guarani tem que parar com essa palhaçada aí de pegar DVD de cara e falar assim, esse cara é bom. Porque vê se ele coloca as falhas que ele colocou no DVD. Tem no DVD falha? Não tem. É igual o político só fala coisas boas. Mas na hora H ele só faz cagada. Entendeu? É uma vergonha. O time do Guarani no último jogo foi uma vergonha, lastimável, um time melancólico, um time fraco, um time sem comando, sem vibração, um time sem capitão que possa brigar com o juiz, falando na orelha do juiz toda hora, não tem. O adversário chega aqui, faz o que quer, e ficou barato 2-1 pro América. Para mim, o jogo normal seria uns 3-4-1 pro América. O Galeski está falando aqui que falta para Guarani e Ponte é uma restauração, né? Ele acho que quer dizer uma reestruturação na base que sempre foi tão forte. O Cristiano Salvioni está dizendo que o América, na verdade, fez 3 gols, né? Eles deram para o Bugre. É exatamente isso, viu, Salvioni? Exatamente isso. Que eu comentei. Eu comentei um tempo atrás, já nessa resenha aqui no outro dia, sobre a peneira que teve no São Bernardo do Guarani. Não sei se vocês lembram. Lembro. Né? Chegou Parraga lá aos 76 do segundo tempo. Os caras que estavam olhando a peneira ficaram numa rodinha no meio de campo, atrapalhando todo mundo. Não tinha uma jogada, não tinha um acompanhamento para falar, toca melhor, toca aqui, toca ali. Não tinha nada. Aí no final do jogo me passa quem? O jogador que o Parraga trouxe. Entendeu? Como você quer evoluir para uma categoria de base onde você tem que pagar para jogar? Você quer ficar alojado aqui? É R$ 1.500 por mês. Você acaba com o sonho de qualquer um. Quem tem R$ 1.500 por mês para o filho jogar bola? Sim, tirando isso, tem alimentação. Pô, não tem cabimento. Só para contribuir com o Zanqueta, além de você acabar com um sonho, né? Você, com todo respeito, nem sei quem é, mas você leva jogador, às vezes, que não tem a qualidade. E o que tem qualidade não passa. Né? Quantos já não aconteceram? Eu vi várias peneiras, viu? E já vi isso aí, mais ou menos, do que o Zanqueta está falando, na Ponte também. É complicado, né? E aí passa esse sufoco. Celso, você está falando aí, o Guarani, o Luan Dias, já se contundiu, que é um dos meias, né? Que é para ser um dos meias de armação aí dessa equipe, ser o maestro, entre aspas, né? Aí entrou o Chay contra a equipe do América, também está lesionado, talvez não jogue. O Guarani fica numa situação aí de que se o que tem já está difícil, quando não tem, né? Mas hoje surgiu o nome de Rafael Longini. Tá no Londrina, um ex-jogador em atividade também. Já passou por aqui, já foi para lá, é casada com a filha do Chitãozinho, só vai voltar para cá para ficar mais perto da família. Histórico. Entendeu? De contusão, né? Se no Londrina, que disputa a Série C, não está conseguindo nem se evoluir, o que vai fazer aqui? Então, é complicado. E no caso aí... Pode falar, pode ficar à vontade. Não, fica à vontade. É aquilo que eu disse, referente quando a gente estava no quadro da Ponte Preta. Eu não sei o que acontece com as pessoas que comandam o futebol em Campinas. O cara joga um pouquinho... Olha, está falando de Rafael Longini, que para mim nunca foi um esplendor de meia, hein? Para mim foi muito comum, um jogador que se contunde demais, não tem... Para mim, não é um cara de força física, é um cara que faz lá o meinho, né, dá um miguezinho e tal. Eu nunca gostei de Rafael Longini, na minha opinião. E aí vai contratar Rafael Longini para ser reserva do Luan Dias. Olha que fase, rapaz. Como é que você... Olha, com todo respeito, como é que você quer se dar bem num campeonato com 38 rodadas, né? E a fase do Guarani,
complicada. 6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. Cara. É muito difícil, complicado. Aí, Anderson, vai toda a responsabilidade. Aí os torcedores vão lá e vão dar pressa no treinador. Pergunta: quem trouxe o treinador? Ele pediu para vir para o Guarani? Essas peças, esses jogadores que estão aí, eles pediram, vieram bater na porta e falaram: eu estou precisando trabalhar, você pode me dar uma vaga de emprego? Aí levou a ficha lá, né? Currículo, levou a ficha. Tá pegando aí? Não fizeram isso. E aí, mas, quer dizer, vamos pressionar os jogadores, tirar a tranquilidade de um grupo que se sente pressionado, que está pressionado. Então, o torcedor, em vez de ir lá e tentar tirar alguma coisa de boa, o torcedor, ele é passional, né? Ele trabalha com a emoção. Mas tem que ter um pouquinho de cabeça, não adianta ir lá agora pressionar os caras. Joga mais pressão nas costas dos caras. E a diretoria? Alguém está perguntando alguma coisa para o seu presidente lá, viu? Né? Cadê o reforço? Esse é o time que nós vamos disputar a Série B? Está pressionando, na minha visão, um time que já está pressionado pelos resultados que não vêm, e vai lá no treinamento e pressiona os jogadores, né? E o treinador. Júnior tem culpa do que está aí? O treinador tem culpa do que está aí? Não tem, né? Essa facilidade que os clubes de Campinas têm em contratar jogadores de baixo nível técnico. É impressionante isso em Campinas. Sabe o que está virando o Guarani? O Guarani corre sério risco de virar um América de São José do Rio Preto. Sério risco de virar um Mogi Mirim. 15 de Jaú. Entendeu? 15 de Jaú, a própria 15 de Piracicaba, que não consegue mais nada. O América de Rio Preto tem um baita de um estádio lá. Foi leiloado o estádio do América. O Teixeirão. Entendeu? Esses incompetentes que estão lá praticamente só estão para pegar carne, mas ninguém larga o osso. Fala, não tem, só tem osso, mas ninguém larga o osso. Só tem, não tem dinheiro para cá, não tem dinheiro para lá, mas só tem alguém largar o osso. Tá passando de geração para geração. Era o Orley, do Orley foi, depois, se eu não me engano, era para ser o Anailson, que brigaram. Depois era ser o Ricardo Moisés. É tudo na mesma farinha, no mesmo saco. Agora chegou o cunhado do Ricardo Moisés. Qual que é o próximo? Se tiver próximo ainda, que o Guarani fez o acordo na justiça para receber durante 10 anos 350 mil da Magnum. De uma venda que eu não sei como que está essa situação. Está acabando. Daqui 1 ano e meio acaba, nem isso. O estádio não saiu do papel. Exato. O outro está sendo reformado, nem sendo nosso, está sendo reformado. As contas já estão aumentando, que eu até perguntei para um amigo lá, não soube me responder, que já está em mais de 26 milhões de processos já de novo. O que eles estão fazendo lá? Eles querem, só tem uma resposta. Eles querem praticamente derrubar o time do porte do Guarani para a Série C, para vir uma SAF aí de um Asa Alumínios, de um Magno, e pagar preço de banana. É isso que eles querem. Essa semana aqui eu estava vendo uma declaração do Vanderlei Rondini, não sei se vocês conhecem, foi médico do Guarani, ortopedista aí, amigo nosso, inclusive. Estava dizendo que esse pessoal que está aí não tem DNA de Guarani, não. São aventureiros e não entendem de futebol e estão aí, estão até bugrindo, podemos chamar assim, mas incompetentes para tocar um clube de futebol. Trouxeram aí o Toninho Cecílio, né? Mas ele já chegou com a situação instalada. Esse elenco aí que deram para ele trabalhar, e ele conhece muito de futebol, ninguém pode negar. Agora, com esse elenco que está aí, tem um time inteiro no departamento médico. O que sobrou é o que vai jogar contra o Paysandu. Não tem o que mudar. Uma ou outra peça, talvez no lugar do Chay, o França, né, que o tal de Freitas também pode jogar. Agora, não tem muito o que mudar. O torcedor vai ter que se conformar com essa escalação aí que ele vai aprontar. Não vai ter mudança nenhuma. 1 ou 2 peças e seja lá o que Deus quiser para esse jogo do próximo sábado. Então, exatamente. Na meia, tem um jogador que eu acharia que cairia muito bem aí na meia, mas está machucado também, que é o Bruno Oliveira, né?
Ele talvez cairia bem ali na armação, mas está machucado. Fora o elenco sendo, ô Marcão, fora o elenco sendo um elenco muito limitado do Guarani, o Beto tá falando aqui, o Beto Teixeira, né, que os jogadores que têm mais qualidade primeiro, procura times maiores primeiro. Vai os empresários, né? Os empresários numa dessa. É o que Mas sobra. é o que sobra. Exato. É o que sobra. E detalhe, a janela só abre a partir de 10 de julho. Então nós temos aí a 7ª rodada para ser completada, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. A partir da 15ª, que é no 12 de julho, são 9 rodadas ainda para acontecer. Na 15ª rodada, praticamente encerrando o primeiro turno, é que vai se abrir a janela. Então, é uma coisa muito complicada. Vai ter que remar aí. Foi até que eu brinquei, não é só a janela agora que tem que aproveitar, tem que aproveitar a casa inteira. Janela, telhado, porta, tudo, porque o time é muito ruim. Então, e aí, Marcão, que eu estava perguntando para você, o elenco muito limitado, muito. E ainda tem aí quase 9, 10 atletas no departamento médico. Se o negócio já está ruim, ficando limitado pelo número de atletas também, aí complica de vez, né? Aí acontece isso que está acontecendo com o Guarani dentro de campo. Anderson, é o seguinte, sabe, o time, quando ele tá numa fase ruim, né, e o Guarani vem já desde o Campeonato Paulista, não vem bem, né, começou mal também o Campeonato Brasileiro, né, eu sempre acho o seguinte, cara, ele precisa conseguir um bom resultado, sabe, na pior hora, sabe, quando esse resultado vem, as coisas começam a se alinhar de novo, sabe, é começo de campeonato, sabe, e deve-se, claro, tá procurando acertar os erros, né? Agora, o Guarani precisa de um bom resultado, tá? Assim como a Ponte também precisa de um bom resultado. A Ponte conseguiu um contra o Amazonas, né? Mas de lá para cá também tá balançando, né? A partir do momento que o time encaixa um bom resultado, o ambiente modifica, sabe? O ambiente modifica. E a torcida vai passar de novo a confiar, né? Eu concordo com o Celso, né? Esse negócio de torcedor, cercar jogador, sabe? Isso aí também não leva a nada, né? Técnico ficar falando para torcedor, sabe? Sabe, o torcedor, o lugar dele é na arquibancada, sabe? Torcendo. O máximo que o torcedor pode fazer é isso. Isso só atrapalha, né? O cara entrar dentro do gramado para conversar, vai lá pedir por que está acontecendo isso, sabe? Mas é um negócio. A oportunidade do Guarani é nesse final de semana. Você vai pegar um time que é do mesmo nível dele, você entende? É do mesmo nível nosso, né? Ele vai pegar o Paysandu aí, conseguindo uma vitória, as coisas começam a modificar, sabe? Então, o mais, cara, é muito carro de batalha. A gente fica falando, tá ruim, porque contratou mal, sabe? Mas eu acho que o elenco, como o Celso já falou, o elenco dos times na Série B, eles são muito iguais. E por baixo, você que falou, Anderson, o time realmente, o nível dos times da Série B é nivelado por baixo, né? Tirando aí 2, 3 times, o resto é quase tudo igual, né? E do Guarani o quê? Esse resultado. Se for agora sábado, excelente pro Guarani. É uma hora boa para pegar. Inclusive não vai ter nem torcida no campo. Não vai ter ninguém lá enchendo o saco. Aí, cara, é acertar um resultado, ganhar o jogo e alinhar o time de novo, sabe? Eu penso assim, estamos no começo do campeonato aí. Eu quero só fazer uma observação em cima dessa mensagem do nosso ouvinte aí. Ele falou que nós perdemos jogadores para times grandes, eles vão embora antes de se interessar por Ponte e Guarani. Então vamos lá, eu peguei 4 times. Minha visão, eu gostaria que os amigos também entendessem e comentassem o que eu vou falar. Mirassol, Vila Nova, Novo Horizontino e CRB. Eles são times maiores que nós? São maiores? Estão melhor, né? Estão melhor. Mas a gente perde, a Ponte, por exemplo, perdeu, acho que o Bochecha pro Botafogo.
né? Então, Eles não são maiores que nós, eles não são maiores, mas no momento que eles estão vivendo, não é de hoje, já muda a história, já tem o histórico do Guarani, já tem o histórico de não pagar. Mas por quê? Né? Exatamente, porque estão num clube melhor administrado. Por exemplo, e esses clubes, eles estão na frente de Ponte e Guarani na classificação. Então, assim, não é que eles vão para times maiores, eles vão para times que têm uma estrutura melhor de trabalho. Time que pagam, time que tem... O Novo Horizontino tem um centro de treinamento maravilhoso. O cara fala, pô, vou lá para Novo Horizonte. Né? Não tem pressão. Mirassol também. Não tem pressão, o torcedor não vai lá me cobrar no treino, né? Porque tem uma estrutura que talvez nem permita que o torcedor chegue lá, não conheço, né? Mas, por exemplo, o cara trabalha com mais tranquilidade, o mês dele tem 30 dias, ele vai receber o salário dele, ele não vai ter essa dor de cabeça. O que é isso? É administração, é gestão. O que, infelizmente, ainda em Campinas, a gente está ficando para trás. Por falar em administração, é bom lembrar que essa conversa do torcedor com a comissão técnica foi autorizada pela diretoria. Não sei se vocês estão sabendo disso. Então, não houve invasão. Houve um comum acordo. Polêmica essa atitude, né, do torcedor, mas eu acho que é válida, viu? Porque se deixar passar, os jogadores não estão nem aí, a torcida não está cobrando nada, então vamos recebendo em dia aqui, está tudo bem? Então tá. Mas é bom uma prensa e exigir do treinador que cobre dos seus comandados maior empenho, né? É difícil tirar leite de pedra, mas vamos ver a competência, então, no treinador de trabalhar com esse elenco que ele tem na mão. Então, muita gente discutindo, não, lá é local de trabalho, não tem nada que cobrar. Eu acho que tem, sim. Se fica omissa a torcida, para eles vai ficar muito bom tamanho. Então, eu sou favorável, sim. Sem violência, né? Vamos lá discutir, conversar. Eu me lembrei de uma oportunidade lá no CT do Jardim Olina, na Ponte Preta, o Renato Cajá recebeu uma prensa lá do torcedor. Você sabe que o torcedor da Ponte não cobra assim com carinho, não. Foi cobrando com uma rispidez. E o Renato Cajá ameaçou, se não me engano, até nem jogou mais na Ponte a partir daquela prensa. Entendeu? Então é uma faca de 2 legumes, né? Como dizia o Vicente Mateus. Pode dar resultado, como pode dar um resultado negativo, já que o torcedor fala que esses caras vêm me encher o saco aqui no local de trabalho. Mas então, eu acho que a pressão... E só para contribuir com o que o Wagner está falando, o Wagner, respeito a opinião do Wagner, vai ter uma experiência no futebol que não vamos nem, né? Tem lá a visão dele. Mas, viu, fez o que deveria fazer quem está lá dentro para cobrar? Ou então, quer dizer, quem está cobrando não está tendo punho, não está tendo força para dizer para o treinador, viu, eu quero que você cobra mais desses caras. Ele é o chefe do treinador, é alguém que administra o clube, não, o presidente. Então, como é que está lá dentro, né? Então, assim... Tudo bem, pode dar um resultado positivo? Vamos ver. Mas a tendência... Se vocês pegarem a fala do Júnior Rocha no final, né? Primeiro que o patrimônio do clube é a torcida. A torcida é o patrimônio do clube. Ela, acho que tem o direito de cobrar, assim, sem violência. Do mesmo jeito que o pessoal pede para ela apoiar em dia quando tá bom, tem que ser cobrado quando tá ruim. Tá? A torcida é o patrimônio do clube. O Júnior Rocha deu uma declaração nessa reunião, porque se tiver um jogador panelinha no clube, ele caiu. Porque ele fala assim, você acha que eu estou contente do que eu estou vendo do meu time? Você acha que eu estou contente com o ataque que está produzindo? Você acha que eu estou contente que a minha defesa está tomando tantos gols? Eu não durmo, eu não penso, eu fico pensando, eu falo onde eu tenho que melhorar, não tem jogador para melhorar. Um cara que tem uma panelinha num clube, ele perdeu o time. Ele perdeu a mão, por mais que o pessoal vai entender por um bom lado que ele está vestindo a camisa para cobrar, aqueles pés de rato que está aí não quer nem saber. Faz a panelinha e derruba o cara. Foi igual que aconteceu com o cara do Vila Nova ontem. Nunca que um time ia perder de 6. Foi demitido no primeiro tempo, o cara ainda. Só ficou lá para cobrir tabela. Isso que foi com o time reserva. Entendeu? O Guarani tem sim que cobrar, faz desde meio do ano passado que o Guarani não consegue apresentar o futebol convincente. Faz favor, aberto lá na frente, por favor. A gente veio pra cá, eu sei que não tá rendendo o que era para render.
Mas nós temos que ajustar, e eu sou prova disso, estudei para isso. Que se a gente não começar a ajustar lá de trás é foda. Nós estamos ajustados, tenho passado vídeo para eles toda semana eu tenho passado vídeo para eles. Os caras têm se comprometido comigo aqui, têm se comprometido com o clube. Eu sei que tá faltando sim, pô, tá faltando a gente ser agressivo lá na frente. Tu acha que eu sou besta, cara? Tu acha que eu sou bobo, sou burro? Então nós vamos pressionar, nós vamos melhorar. E eu sou responsável por isso aí, vocês podem me cobrar. Podem me cobrar. Não tem problema, eu tô cobrando os caras. Eu não vim pra jogo, se não ganhar, não vai cobrar. Tá aí, essa daí foi, né, o papo do... Olha que declaração forte, cara. Pelo jeito a cobrança foi pacífica mesmo, né? Não teve nenhum tom de agressividade. Mas vamos ver se aqui lá essa faca vai cortar, né? Vamos ver como é que vai ser o fim de corte. O tom que ele falou, você acha que eu sou burro? Que não tô vendo que os caras não estão jogando nada? Pegou mal, né? Não tem como... Ele disse, ele tá vendo. Mas acho também, o Wagner, o Júnior Rocha, por exemplo, se ele entrar com a mesma escalação, tirando esses jogadores, fazendo a substituição, por exemplo, colocando o Gustavo França no lugar do Chay, é uma substituição automática pelo fato do jogador estar lesionado, mas manter as mesmas figuras, o mesmo esquema tático. Eu preciso insistir nisso daí, porque só assim o time vai adquirir uma forma. Pô, é muita teimosia também, né? Ele tem que mexer ali, colocar a criatividade dele, mas fazer algo diferente do que está sendo feito, porque o que está sendo feito, o resultado que está sendo colhido é esse, um resultado pífio até agora, não é, Wagner? Eu já ouvi muitas opiniões aí que o Guarani deveria adotar o sistema reativo. Bota 3 zagueiros lá, bota 3 volantes lá, primeiro para não perder, para depois tentar ganhar. Para um jogo dentro de casa, eu não acredito que essa seja a melhor forma de jogar, não. Eu colocaria no lugar do Camacho, que não está jogando nada, o Anderson Leite. Não é lá um primor de jogador, mas pelo menos alguma coisa nova. No lugar do Chay, você já disse aí, o França. E lá na frente não tem muito o que fazer, né? Bota o Freitas para jogar no lugar do Reinaldo, mantém o menino Paraíso aí porque não tem outro, e o João Vitor, que foi péssimo na partida contra o Atlético, mas contra o América, mas pelo menos é um jogador que a gente conhece, sabe que tem potencial, não estava numa noite boa, como o time inteiro não estava. Então, lá na defesa não vai ter o que mexer, é aquilo mesmo, Diogo na lateral direita, o Bacelar, o Lucas Adel, tem aí o goleiro Vladimir, na outra lateral, o Jefferson, fraquinho também, né, coitado, mas é o que tem. Então, apenas essas alterações aí que ele vai poder fazer, mexer no volante, no meio esquerdo, ali no lugar do Chay, e talvez lá na frente uma outra, colocando o Freitas para jogar. E é por aí, ele não tem muita saída não, né? Nós já dissemos aqui, inclusive hoje estava ouvindo o programa do Batista lá, acho que vocês ouviram também, ele escalou um time inteiro reserva do Guarani, goleiro reserva machucado, lateral direito machucado, 2 zagueiros machucados, lateral esquerdo machucado, volante, meia, atacante, Caio Dantas, está todo mundo machucado. Batista escalou um time de reserva. Veja só que situação que está o Guarani. Então, 2 semanas atrás era 9, né? Então hoje já tem 11, 12. Então. Time completo do departamento médico. Aí vão dizer, mas é a competência do departamento médico, falta de... Mas é o tal negócio, né? Aí veio o treinador, foi perguntado sobre isso. Ele disse que todos os times da Série B estão com problema de contusão. Mas, 11... Sei não. Eu vou sabadão eu já vou de chuteira, meião e calção, só esperar a camisa. Bobear, entra. Eu vou jogar. O Roberto César Santos está falando que o Papão vem com tudo sábado, meteu... Ó, segundo o Roberto César Santos escreveu aqui, mas eu entendo, né? Foi a digitação. 6-910. Saiu um 9-1 aí errado do Roberto César Santos. O Fábio Velido, o Celso falou que a Ponte perdeu o Bochecha, né, para o Botafogo. Ele tá falando aqui, ó. Se a Ponte perdeu o Bochecha para o Botafogo e o Claudinho, ela perdeu para quem? Aí o Salvione já respondeu embaixo, e respondeu bem, né? Pro Touro Louco. A Ponte tinha o Claudinho, que foi lá pro Red Bull, né? Então respondeu aí, bem, foi no olho da mosca o Salvione. O Ricardo Mendonça, que é isso? Ricardo Mendonça? O Red Bull encheu o cofre, né, com a negociação com o Claudinho. Só isso. Então, Ricardo Mendonça, boa noite, equipe da Grigo. Boa noite, Ricardo Mendonça. Parabéns pela resenha. Enquanto o nosso Bugrão
chegar de 4... quanto ao nosso Bugrão, chega de 4-3-3. Pelo amor, tem que mudar isso. É o que eu tô dizendo, né? Tem que fazer uma mudança aí. Gustavo Carvalho. Ô, Gustavo Carvalho, você chegou atrasado hoje. Muito legal ter você conosco. Sabe por quê? Porque no começo da resenha, o nosso poliglota, Carlos Zanqueta, falou em japonês. Você que tá aí no Japão, né? O que você falou? Você lembra o que você falou, Zanqueta? Cadê o Zanqueta? Tá mais parado. Tá mais parado. Ô, você não ouviu? Não. Oashimi Nihon Dominasa. O que quer dizer mesmo? Hã? Boa noite, pessoal do Japão. Tá aí. Olha aí, Gustavo Carvalho. Repetiu. Responde pra gente se ele falou certo aí. Por gentileza. O Ricardo Menotti tá falando o esquema do jogo. Já chega no like, galera. Exatamente, Salvione. Vamos deixando o like aí, ó. A galerinha que tá participando conosco, né? Vai anunciando aí o nosso canal, né? Fala, compartilha as nossas transmissões para os seus amigos. É bom demais. E eu vi aqui, né, para cima, vou subir. Tá aqui. Só para falar, viu? Só para aproveitar o ensejo aí, a Rádio Grigo é a rádio que mais cresce no Brasil. É a rádio que tem microfone perto dos árbitros para falar o que eles estão falando com os jogadores. A rádio que tem microfone perto dos bandeirinhas para escutar o que os jogadores falam com a bandeirinha também. Nenhuma rádio tem isso aí. E pega o som bem nítido, né? É nítido e consegue perceber a torcida adversária, contar quantas pessoas tem. Tem repórter que troca ideia com a bandeirinha, conversa, põe a bola debaixo do braço. Eu cheguei na bandeirinha, ela me ligou outro dia, Ligou, né? Ela me ligou, falou assim, seu time continua ruim. Eu falei, piorou. Ô, Anderson. Oi. Você sabe quem é banco lá no Paysandu? Lateral direito, Edilson. Jogou na Ponte, jogou no Grêmio. No Grêmio. Reserva do Paysandu. Ele tá com 37 anos, tá certo, né? Mas experiente, né? Poderia ter uma vaguinha de titular. Edinho, ex-Guarani. O ano passado ele já estava lá, né, Magnão? Na Série C, Avaí. Ele já estava jogando lá. Avaí, exatamente. E tem uma bola parada sensacional, né? Pelo menos tinha. Agora, o ataque deles é bom, viu, Anderson? Ele tem o Juan Ribeiro numa beirada, tem o Nicolas centralizado. E tá fazendo gol de monte. Lá um baixinho, chama Esli Garcia. Que faz de gol esse cara, rapaz. E corre, é um azogue. Então, esse ataque, o Guarani tome cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ô, Zanqueta, antes do Fábio Velido, ele tá falando aqui, ó. Fala um pouco do nosso Santos. Mas antes dele falar, tá aqui, ó. O Gustavo Carvalho colocou aí, ó. Eu não vou saber ler esse negócio aí, não, mas é o que você falou aí, acho, né? Boa noite a todos do Japão. Tá aí, ó. Eu morei muito tempo lá. Eu estudei estudei na escola Nico Português. Não. Repete isso aí, Zanqueta. Repete o que você falou, sem ler. Qual que você quer que eu repita? Eu quero que você repita boa noite, mas sem ler. Tira o negócio aí. Oshimi Nihon no Yoki Imasa. Tá aí, ó. Tá. Arigatou, então. Arigatou. Vou fazer uma pergunta, Zanqueta. Se ele sabe como é que fala chiclete em japonês. Mastiga. Não. Como de mascar? Cultura, velho. Cultura, isso aí. E tempestade em japonês, como é que é, Zanqueta? Piorou. Toró. Toró. Os caras aprenderam. Aqui é cultura. Pode perguntar, aqui é cultura. Já pode fazer uma resenha lá na casa do Gustavo Carvalho, em Nagoya, lá, ó, falando em japonês. Leva o Vagnão e o Zanqueta. Ô, Zanqueta, fala um pouquinho do Santos. E aí? O Santos... Vamos lá. Acertei. Certo. Acertei o placar. 4-0.
4-0 contra o Brusque, que é um time, o Brusque para mim é um saco de pancadas da Série B, deve ganhar só do Guarani, para não perder o costume, né? Agora o Santos começa a ter uns adversários um pouco mais qualificados pela frente, ele pega o América fora de casa, né? Foi o que eu falei, o Santos não vai nadar de braçada, ele vai subir, ok, mas não vai nadar de braçada. Ele vai pegar um time bem treinado, um time qualificado, um time que tem um orçamento, igual o Santos tem, mas um orçamento mais enxuto e com as contas em dia, igual o América tem. Um time que tem uma base que está quase há 2 anos jogando junto, né? Você tem o Juninho no meio, você tem o próprio Benítez, por mais que seja de banco, você tem o centroavante, que é um bom jogador também, você tem um meia, que esqueci o nome, fugiu o nome agora, mas bom jogador, entendeu? O goleiro que é novo, Dalmiton, né? Que deve ser novo, que eu não conhecia, mas o América tem um time bem qualificado, bem treinado. A partir daí do mesmo nível. Moisés no meio campo é muito bom, Moisés. Moisés também no meio. Entendeu? Foi o capitão que marcou o gol de pênalti contra o Guarani. Juninho, que jogou aqui em Campinas, jogando muita bola no meio lá. A diferença do América para o Santos é que o Santos tem jogadores mais experientes, como a gente comentou na semana passada, e no decorrer do segundo tempo o time do Santos chega a cansar. E o América, do jeito que ele jogou contra o Guarani, ele foi ativo toda hora, estava em cima toda hora do Guarani. Se pegar a percentual de bola, foi 68-32. Entendeu? O Guarani achou um gol só, mas só deu América. Só deu América. Né? Ele tem um esquema de jogo definido já, que já sabe como é que vai fazer. Se vai ao 4-3-3, depois muda para o 4-4-2, depois vai para o 3-5-2, eles começam a fazer. O Juninho, por mais que ele seja um volante de marcação, um segundo volante, ele está toda hora aparecendo no ataque. Ou ele está na ponta esquerda, ou ele está na ponta direita, ou ele está fazendo dobradinha com o lateral, ou ele está cruzando a bola na área. O cruzamento do gol foi dele. Né? O cruzamento do gol foi dele. Entendeu? Vai ser um jogo bem difícil para o Santos. Entendeu? E daqui a pouco eu até falo meu placar já. Então, os 3 próximos jogos do Santos Santos, América lá, em Minas, Botafogo na Vila e Novo Horizontino em Novo Horizonte. Eu cravo que o Santos soma 9 pontos aí. Não. Eu cravo. Depois vamos ver. Rapaz, olha aí, ó. 4 pontos. 4. 4 pontos? Eu tô indo em 9, hein? Com muita chance de acertar. O América é um bom time. O América é um bom time, mas se impôs também por conta da fragilidade do Guarani. O Santos não tem a mesma fragilidade que o Guarani tem. Vai para cima do Santos para você ver. Vai. O América e o Sport, os dois únicos times invictos da Série B até agora? É isso, né? O Sport não. O Sport não. Perdeu, né? Então é América e Brasil. Goiás e América. América e Goiás, os dois últimos times invictos. Exato. Né? Goiás na vice-colocação, né? Em segundo lugar. Quem que a América pegou já? Tem a tabela aí? América tem, é fácil, ó. América, vamos voltar. Bom, vamos de trás para frente, né? Pegou o último jogo, o Guarani, correto? Peraí que deu bug aqui. O Guarani, 2-1 para o América. Antes do Guarani, o Mirassol. Lá na Independência, 0-0. Próximo jogo do Guarani, Mirassol. Então, aí o América jogando no Independência também. Eu tô indo de trás para frente, viu, galera? 3-1 contra o Vila. Empatou lá na Arena Condá 2-2 com a Chape. Ganhou do Novo Horizontino no Independência 2-0. E empatou 1-1 na estreia com o Botafogo lá em Ribeirão. Então, assim, maravilha. Ou seja, não perdeu ainda, né? Não perdeu. Nem o América, nem o Goiás. Mas vai perder. Mas vai perder. O Roberto César Santos está falando aqui que o Santos vai levar a Série B muito fraca, aliás.
O Fábio Velido, 4 pontos. Esse Zanqueta tá de brincadeira. Tá dizendo. O Gustavo Carvalho, o Nhongo, o Nhongo do Wagner está melhor que o do Zanqueta. Ô, louco. Eu comprei minha apostila na Shopee. É o quê? O Fábio Velido está falando aqui, o Guarani está contratando um bom jogador japonês, muito bom, Zanqueta. Vai pegar para resolver, o famoso Miyakuda. Está dizendo aqui. Bom, 9 horas e 32 minutinhos. A gente não falou dos placares da semana passada, né? Celso, você está com o caderninho aí na mão? Aliás, antes de falar isso aí, Celso, deixa eu colocar uma mensagem aqui do Kaique. Deixa eu procurar aqui, ó. Nós falamos no início, né, da resenha que o nosso canal do Grigo passou os 1.000 inscritos. Passou os 1.000 inscritos. A gente estava até semana passada com 300, quase 400, e de repente deu um boom aí, passou dos 1.000 inscritos. Sensacional. Até nós brincamos, o Zanqueta falou, pedi para ele falar a frase que ele sempre usa, né? Qual que é, Zanqueta? Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Tá aí. Fala de novo, Zanqueta, gostei. Deixa eu ver aqui o negocinho aqui, ó. Quer ver? Fala aí. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Fala aí. Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Brasil! Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E o Kaique tá falando aqui, ó, que os primeiros 1K merece um convidado especial na resenha dos amigos. Aguardem, logo mais, se Deus quiser. E merece um churrasco também. Sensacional. Já podemos marcar com um baita de um convidado e, por que não, já emendar o churrasco com todo esse timaço da Web Rádio Grigo que está participando e com aqueles, né, que fazem parte também da nossa equipe e, por que não, tem alguns convidados também. Por exemplo, olha aqui, o Fábio Velido falou, gostei da ideia do churrasco, Kaique. Eu gostei mais da ideia do Salvione, que falou que o Fábio Velido vai bancar o churrasco. Aí eu adorei. Eu adorei. Esses primos aí. Ô Celso, você tá com o caderninho aí, semana passada, os placares? Tá aqui. Tá aqui na minha mão. Lembrando que o Guarani perdeu de 2-1 pro América e Chapecoense e Ponte empatou em 0-0. Então vamos lá. O Zanqueta. Vamos lá, Guarani. Deixa eu marcar aqui, se eu só grifar aqui para fazer esse exercício. Guarani e América. Certo. Esses resultados a galera deu na última resenha, né? Wagner cravou 2-1 para o Guarani. Acertei. De maneira errada, né? Só inverteu. Como assim? Você acertou que foi 2-1, mas você errou o time, né? O Anderson foi no 0-0. O Zanqueta foi no 1-2 para o América. Olha aí, ó. Então o Zanqueta foi o cara que acertou, rapaz. Palpite de o quê? Acertou uma! Acertou uma, rapaz. Agora daqui para o resto do ano ele vai acertar todas. Se ele acertou essa, ele já vai. Kaique e Celso colocaram o mesmo resultado, 1-0 para o América, né? E o Fábio colocou 4-0 para o América. O Fábio é o Fábio Felido, foi o nosso ouvinte aí e amigo internauta. O Matozinho cravou 2-1 para o América, não, o Matozinho também acertou. Olha o Matozinho também aí, ó. Palmas para o Matozinho também, sensacional. O Salvione colocou 3-0 para o América. O Clodoaldo cravou 2-1 para o América, então acertou também. Mais um que acertou. O que é isso, hein? Foi tudo na minha cola. E o Gilberto cravou 1-0 para o Guarani. Então acertou Matozinho, Zanqueta e Clodô. Os três aí que acertaram o resultado do Guarani e América. Contra o Santos também tem o placar aí?
Pô, não, calma no coração que eu vou chegar lá. Você tá muito agitado. Vamos por partes. Bom, agora nós vamos falar de Ponte Preta e Chape. Vamos ver só o resultado que você deu. Bom, saindo de Campinas, indo para Chapecó, com um voo conturbado, demorando para partir, a gente foi, e vamos lá. Ponte Chapecoense, o Wagner colocou 1-0 para a Chape, o Anderson colocou 1-1. 1-1. Acertou por enquanto. O Zanqueta colocou 2-1 para a Chape. Não, mas tem. Opa, peraí, calma aí. O jogo foi quando? Terça-feira. Eu coloquei pro jogo de domingo. Ah, tá. Entendi. Então você acertou, tá, Zanqueta? Então você acertou. O Kaique colocou 2-1 para a Ponte e eu tinha colocado 1-0 para a Ponte. Nós erramos. Nossos amigos, o Fábio colocou 1-1, Fábio Falido, o Mateuzinho colocou, Matozinho, né, melhor dizendo, colocou 1-0 para a Ponte, o Salviano 3-0 para a Ponte, o Clodô 2-1 para a Ponte, e o Gilberto 2-1 para a Chape. Então, ninguém aqui acertou o resultado. 0-0. Aceitei o empate, mas não o resultado, né? Isso, acertou o empate, mas não o resultado. Aí, para o Santos, eu marquei de 2 pessoas só, porque acho que não deu tempo da todo mundo falar. E os dois acertaram, rapaz. O Fábio, né, que falou primeiro, vamos deixar bem claro isso aqui, o Fábio Mentira. Ele falou 4-0 para o Santos e o Zanqueta foi no vácuo, né? Ele cravou 4-0, copiando, né, colando o resultado do meu amigo Fábio. Tem gravado. Não, eu tô brincando, eu não sei quem falou primeiro, mas os dois acertaram o resultado. Beleza? Aí. Bom, conclusão, quem que está? O campeão da rodada de novo eu. Não, de pela novo quinta não. vez, pela quinta vez. Semana passada o Wagner Ferreira acertou os dois, né, Vagnão? Foi acertou os dois porque eu não estava. Então, defina para mim de novo. O que significa de novo? Quero ver se você está certo do que você está falando aí. Como assim de novo? Defina para mim, de novo. O que significa? Pega no dicionário o que significa de novo. De novo. A resposta. Recorrência? Outra vez. O que é? Outra vez? Ah, então é o gringo. Aí, né, velho? Tá gravado mesmo, hein? A chance de eu errar é a mesma coisa do arco-íris perder uma cor. Não existe. Daí, ó. Até assim você errou, Zanqueta. O jogo não era no domingo, era na segunda. Não, o jogo era no domingo. Aí no domingo foi passou para segunda. Na segunda foi alterado para terça. Tá vendo? Ô, Zanqueta, para não falar que você vai no vácuo de ninguém, né? Guarani e Paysandu. Aliás, Guarani e Paysandu, colocar aqui na telinha de novo, né? Só vai devagar aí que eu vou marcar aqui, peraí. Vou pegar uma folha aqui, que eu vou botar no papel. Da Grigo, no próximo sábado, a partir das 20h30 no canal do Grigo, também no Rádio Grigo Oficial, comigo, com o Zanqueta, com o Wagner Ferreira, Guarani e Paysandu. Essa é a nossa jornada esportiva da Grigo nesse final de semana. Você vai curtir direto de Ouro. Oi? Oferecimento? Aqui, ó. Oferecimento, já coloco agora, ó. Cadê ela? Eletrolar. É lógico, né? Tá aqui, ó. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19-3231-3299 e pelo WhatsApp 19-99770-7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Aí, a Eletrolar, essa super parceira da Web Rádio Grigo, bom demais.
Para sábado eu vou preparar uns textos foguetes para você soltar durante a transmissão, para não ficar muito extenso o comercial, entendeu? Então você fala, vai intercalando e fica bem mais agradável aí para o ouvido do ouvinte, né? Sensacional. É que agora eu fiz questão de colocar completa mesmo. Valeu. Anderson, só para eu não errar, eu queria combinar uma coisa com a mim. Primeiro, a gente faz a pergunta para a mesa. Depois a gente coloca no Jogo da Ponte os amigos que vão estar participando com a gente, eu coloco na sequência aqui. Tá bom. Para não correr o erro de eu errar e colocar com o Zanqueta acertou o resultado que ele colou do outro lá. Mas vamos para frente. Zanqueta, Guarani e Paysandu. O Paysandu já marcou tudo que ele tinha que marcar contra o Vila Nova. Deixa tudo lá, sacola, os gols, tudo lá. 2-0 Guarani. 2-0 para o Guarani. Opinião do Zanqueta. Tá aí. Marcão, Guarani e Paysandu. 1-0 Guarani. 1-0 Guarani. Eu vou perguntar para o Wagner Ferreira. E aí? Aqui é um exercício de adivinhação, né? Não é por favoritismo, nem por time, nem por campanha, nada disso. Não. Mas já que é para desencantar, vamos ver se a pressão da torcida vai ter algum resultado. Eu vou de 3-1 Guarani. 3-1 para o Guarani. Opinião. Pelo que o Wagner me falou aqui fora do ar, vai estar 1-0 para o Paysandu até os 40 do segundo tempo. Depois o Guarani vai fazer 3 gols. Bom, olha, de verdade, tô indo pelo que o Guarani tá jogando. Eu vou de 0-0. Vou de 0-0. Não tá fora de propósito, não. Não tá fora, não. Vou de 0-0. E aí, Celso? Eu vou de 1-1. 1-1. 1-1. Então ficou de que maneira... Bom, peraí, agora eu vou colocar da galera que tá participando aqui, ó. Kaique Fittipaldi. 2-0 para o Paysandu. Tá colocando aí a opinião do Caicão. Tá. Fábio Velido, 3-0 pro Papão. É para acabar mesmo. Guarani jogando em casa perde de pouco. 3-0 para o Paysandu, tá dizendo o Cristiano Salvione. Tá aqui. Aí deixa eu ver quem mais aqui. Se o aí o Fábio Velido faz uma zoação aqui, né? Que se ele ganhou de 6 do Vila Nova, agora vai 12. Truco, né? Tá dizendo aqui. Ele dos Anjos vai dar um nó tático no Guarani. Ele dá sorte contra ele, está dizendo. Bom, o Fábio Velido colocou lá em cima, né? Você marcou aí, né? 3-0 Papão, ele colocou 2-2 para alguém aqui que eu não entendi, mas o resultado do Paysandu, Guarani e Paysandu foram esses, ô Celso. Fechou. Quer um repeteco aqui rapidinho? Com gentileza. Então vamos lá. Anderson 0-0, Zanqueta 2-1 para o Guarani, Wagner 3-1 para o Guarani, Celso 1-1, Marcão 1-0 para o Guarani, Kaique 0-2 para o Paysandu, Fábio 0-3 para o Paysandu e Salvione 0-3 para o Paysandu. O Salvione e o Fábio, um colou do outro aí, viu? Tá igual o Zanqueta, os caras. Aí. Bom, beleza. Agora, Ituano e Ponte Preta, jogo no próximo domingo às 16 horas, lá no Novelli Júnior em Itu. Vou começar com você, Marcão. 1-0 Ponte. 1-0 Ponte. 1-0 Ponte. O Celção, o Fábio Velido tá falando que ele vai ganhar sozinho. Então, para mudar o resultado dele, em 2-2. 2-2 pro Guarani. Em 2-2. Ele tá mudando o placar aqui, então, dele. 2-2, que ele falou que ia ganhar sozinho aí. Os aplausos. Bom. Qualquer coisa eu empresto um aplauso para ele. Eu empresto. Eu ganhei sempre, né? Ganho sempre. Então vai lá, Zanqueta. Ituano e Ponte. A Ponte sempre tem sorte em Itu, né? Ela vai com a torcida. Já vi o resultado.
Eu já vi o resultado hoje. Vai lá. A Ponte leva bastante torcida em Itu, uma cidade aqui perto da gente, aqui, da região nossa, né? Uma cidade aconchegante. A Ponte, eu acho que vai ter um bom resultado lá, 2-0 Ituano. 2-0 Ituano. Tá aí. Você falou, até quase caiu aí, ô Zanqueta. Caiu o Zanqueta. 2-0 Ituano. 2-0 Ituano. Já cravei aqui. Já marquei. Eu vou de 1-0 para a Ponte. O Marcão já foi de 1-0, né, Marcão? E daí, pode ir igual. Mas eu vou de 1-0 também. Eu vou na sua, então. Vou na sua barba aí, Marcão. Vou de 1-0 para a Ponte. Tá colando também. Tô colando. Essa era... E aí, Vagnão? Ituano e Ponte? O Ituano só tem uma vitória no campeonato. Vai jogar em casa, marcou 3 gols, sofreu 12. Uma defesa que é uma peneira, né? Agora o jogo é lá e a água tá batendo, né? Aí tá ameaçando o Ituano já faz muito tempo. Então eu vou de 1-1, um empatezinho lá em Itu. 1-1. A opinião aí do Vagnão, Ituano e Ponte Preta. Celso Fittipaldi, e aí, Ituano? Sem muitas delongas, 2-1 para Ponte. 2-1 para a Ponte. Deixa eu ver se eu pego aqui os resultados da Ponte. Se alguém marcou aqui, vamos ver. Descendo. Kaique, Papão. Mandou o resultado. Cristiano Salvione. Ponte vai para Itu e toma cuidado. Vence por 2-1. Cristiano Salvione, 2-1 para a Ponte. Só um minuto aí que o Kaique acabou de chegar aqui. Ele já passou o resultado para mim. 2-1 para a Ponte também. 2-1 para a Ponte. O Salvione também falou 2-1 para a Ponte? Também falou 2-1 para a Ponte. Fábio Velido, 2-0 para a Ponte. Aí, ninguém foi no Ituano. E o Vagnão, você foi no empate, né, Vagnão? 1-1. Isso, o Vagnão foi no 1-1. Perfeito. O restante, todo mundo. Não, o Zanqueta foi no Ituano, 2-0. O Zanqueta foi, é verdade. O Zanqueta foi, verdade. Bom, é isso. Então, eu só não vou acertar o placar. Eu só não vou acertar o placar, que eu não vou acertar quem vai fazer os gols. Você vai falar quem vai fazer os gols? Então, você falou do Guarani, você falou quanto? Do Guarani, foi 2-0 Guarani. Gols de quem? Bozó e Careca. Assombrar pouco, você vai. Assombrar pouco. Isso que era sério, E aí, eu dou atenção ainda, né? E da Ponte ninguém. A Ponte é todo 2-0. Gol de Marcinho e Juninho Paulista. Tá certo. Fechou. Esse é o cara, hein? Como dizia lá o Romário, cara, você é o bicho, hein, cara? Se fosse aquele jogo do James Bond, eu já acertaria o placar e já falei para você, 2-0. Moscou contra e Goldfinger. Rapaz Ô Celso, e aí, como ficaram os resultados, então, dos palpites da Ituano e Ponte? Então, um repeteco aqui, vou na sequência aqui. Anderson, 1-0 Ponte, Zanqueta, 0-2 para o Ituano, Vagnão, 1-1, Celso, 2-1 para a Ponte, Marcão, 1-0 para a Ponte, Kaique, 2-1 para a Ponte, Salvione, 2-1 para a Ponte e Fábio Felido, 2-0 para a Ponte. Ô, Zanqueta, o Fábio Velido tá te desafiando a falar o placar de América e Santos. É um jogo difícil. Espera que eu vou marcar aqui. Esse jogo a gente não pode ficar em cima do muro igual o gato escaldado, né? Quem fica em cima do muro é o tijolo que o pedreiro coloca. Entendeu? A gente vai mais uma vez, vai acertar o placar em cheio, né? América 2-0. 2-0. Ô, Fábio, fala aí o seu placar, então. Antônio Moraes, olha aí, que legal a sua participação aqui conosco também. Tá dizendo Ituano 1-0. Ituano 1-0, Antônio Moraes. Que legal você participando aí, dando seu palpite. Bacana demais.
Tô esperando o palpite do Fábio Velido para a gente terminar, então. Caiu a internet dele. Caiu a internet. Caiu a internet dele. Para a gente terminar, para ver. Você falou 2-0 para o América, né? Estou esperando. Vamos ver se ele vai colocar aqui. Enquanto isso, eu vou encerrando aqui, né? Espero aí o Fábio Velido colocar o placar dele. Vamos ver se ele vai colocar. O santista Fábio Velido. Vou encerrando aqui. Lembrando mais uma vez que sabadão, Jornada Esportiva da Grigo, direto do Brinco de Ouro. Eu, Wagner Ferreira e Carlos Zanqueta para Guarani e Paysandu. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Que terá os seguintes jogos. A 7ª rodada dessa Série B. A partida entre CRB e Sport foi adiada, né? Foi adiada essa partida. Aí teremos, então, amanhã, 21h30, essa partida América e Santos. Sábado, às 21 horas, Guarani e Paysandu. Que horário sensacional, né? Meu Jesus do céu. Domingo, às 16 horas, Ituano e Ponte Preta. No domingo, às 17h, Vila Nova e Brusque. Às 18h30, também no domingo, Ceará e Chapecoense. Na segunda-feira, às 19 horas, Coritiba e Operário. E na segunda, fechando... Não fechando nada. Às 21 horas, Botafogo e Novo Horizontino. Às 21h30, na segunda, Avaí e Goiás. E aí sim, encerrando na terça-feira, às 19 horas, Amazonas contra o Mirassol. Esta é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fábio Velido, ele marcou aqui... Não, eu vou chutar o primeiro que ele falou. 3-1 para o Santos. Me ajuda aí, né, primo? Você falou 3-1, eu marquei 3-1, aí eu não tenho borracha para pagar caneta. Aí ele marcou ou 3-0. Não, 3-1. Primeiro palpite é o que vale do Fábio Velido. Foi 3-1. Eu coloquei 3-1, aí ele vai ficar com esse 3-1. A próxima vez ele... Tá aí. 9 horas e 53 minutinhos, a gente vai encerrando essa resenha dos amigos, agradecendo a presença dele, mais uma vez junto conosco aqui. Cadê? Grande Marcão, legal demais ter você junto conosco em mais essa resenha, né? E um ótimo final de semana, afinal de contas, amanhã é sexta-feira já, né, Marcão? Valeu demais. Valeu muito, Anderson. Eu agradeço demais, né, esse convite e sempre que der a gente vai estar aqui, né? Porque é muito gostoso estar participando, viu? Quero deixar um abração para o Wagner, o Zanqueta, o Celso, para você, para todos os ouvintes que participou com a gente aí, né? Desejando uma excelente noite aí, que fiquem todos com Deus, viu? Valeu demais, Marcão. Carlos Zanqueta. Grande Lemão Zanqueta. O polêmico. Antigamente era o Luiz Henrique, o polêmico. Nós tínhamos a nossa vinhetinha aqui para o Luiz. Agora é o Zanqueta. Zanqueta, valeu demais. Até no sabadão, junto na Jornada Esportiva da Grigo, né, Zanqueta? Se Deus quiser, mais uma jornada juntos. Vamos torcer para que o Guarani consiga se recuperar. Quero mandar um abraço para o pessoal do Japão. Sayonara, arigato. Sai da sala, vai fazer miojo. E que todos possam participar com a gente, fazer uma boa transmissão. Eu, você e Vagnão. Além da Viva do Rádio Campineiro. Né, estaremos presentes nessa, e até a próxima quinta-feira com mais uma resenha. Grande Lemão Zanqueta, e ele? Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, legal demais, hein? Ter a participação de mais uma resenha. Olha quem que tá aqui, ó. Olha quem chegou aqui, mandando um abraço pra gente no finalzinho. Cristiano Leonardo. O Cristiano Leonardo lá da resenha do interior. Que legal ter você conosco, hein? Bacana demais, Cris. A gente que sempre se encontra aí nas jornadas esportivas, né? Tá aí, ó, mandando um salve, falando uma excelente resenha. Que legal ter a sua participação conosco aqui. E fica convidado, viu? O dia que você quiser fazer parte da bancada aqui, fica à vontade. Você é convidado para participar aqui da nossa resenha junto conosco, fazer esse bate-papo delicioso às quintas-feiras. Celção, muito obrigado. Mais uma resenha, um excelente final de semana para você, viu, Celção?
Ô, meu amigo Anderson, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com essa galera firme e forte, né, conseguindo fazer uma resenha, falar de Ponte, Guarani, de futebol como um todo, descontrair bastante, né, com o nosso polêmico Zanqueta. Mandar um abraço para o Cristiano aí, que chegou agora aí, é um cara sensacional, muito simpático, a gente se encontra nos bastidores lá de Ponte e de Jogos da Ponte, né, mandar um abração para ele. Agradecer a todos os nossos amigos, ouvintes, né, e internautas, o Felido, o Salvione, o Matozinho, a galera toda aí que participou com a gente aí dessa resenha, e dizer para vocês que estou muito feliz em participar da 48ª resenha dos amigos da Rádio Grigo, né, vamos cravando aí. Eu queria só, antes de sair, de agradecimento, eu já fiz, né, um ótimo final de semana para todos, e que vocês façam uma grande transmissão lá de Guarani e Paysandu, vou estar ouvindo. Eu quero saber essa história de churrasco, isso aí não está muito claro para mim, rapaz, eu não estou entendendo aí. Precisa colocar isso aí, porque você viu que o Fábio já falou, opa, tipo assim, tô dentro, né? Ele que vai pagar. Tô dentro. E aí o Cristiano falou, não, e o Fábio paga. Então vamos movimentar isso aí, hein, Anderson? Exatamente. Vamos fazer uma vaquinha, então, né? Vamos fazer uma vaquinha. Para não falar que eu não levo nada, eu tenho copo descartável e guardanapo. Então tá bom. Já ajuda. A turma bebe água da piscina, né? Vai ser aonde falar nisso? Então, é isso. A gente pode fazer. A gente olha aí um dia do final de semana, né, que não vai ter nenhum jogo, e a gente faz esse churrasco para comemorar esses mais de 1.000, já passou, né? Mais de 1.000 inscritos no canal do Grigo. É bom demais. Né? Pode ser aqui em casa. Tá aí, o local já tem. O local já está decidido. Pronto. Caso queira, também na minha casa tem um espaço também, tá? Dá pra gente fazer também. O problema para o Zanqueta e para o Vagnão é que na parede tem um negócio assim que não tem como esconder, tá? Tem a parede lá, parece que você está entrando no majestoso, né? Mas tudo bem. Se nem o Steve Wonder vê, quem sou eu para ver isso aí? Então tá bom. Valeu, Celção, demais, viu? Obrigado e mandar um abraço para todos aí e com Deus nós viemos e com eles nós vamos também. Bom final de semana a todos aí. Um abraço. Valeu, Celção. O Cristiano Salvione tá falando aí, se você quiser anotar aí, né? 3-0 pro Coelho contra o Lambari, tá dizendo o Salvione, né? 3-0 pro América. Cristiano tá falando, convida eu para esse churras. Lógico, com certeza. Você e toda a galera que curte a nossa jornada esportiva, as nossas... Vamos fazer o seguinte, Anderson, uma sugestão minha. Manda. Se tiver muita adesão dos amigos aí, a gente tenta arrumar um lugar que caiba mais pessoas e aí faz aquele esquema do kit. Sim. Né? Aqui em casa, no máximo, é 150 só, não pode passar disso. Nossa Senhora. Mas vai que vai 1.200, né, Zanqueta? E aí? Né? Não, mas fica lá fora, fica lá fora. Mas brincadeira à parte, né? Se caso a gente conseguir mais adesões aí, a gente procura um lugar aí. Tem um lugarzinho gostoso aqui no Clube Concórdia, não dá, o Beto Bassano não está aí, mas vai dar uma chavecada no presidente lá e ver o que nós podemos fazer. Tá bom? Vamos marcar assim, vamos fazer uma resenha de um churrasquinho aí, conhecer os internautas, conhecer nossos ouvintes aí pessoalmente. Vai ser legal mesmo. Exatamente. E a gente pode marcar esse churrasco e por que não fazer a resenha, né? Pegar uma horinha desse churrasco e fazer a resenha, depois a gente fica ali molhando as palavras. Como diz o vovô Anésio lá, o velhinho lá do TikTok, lá, perfeitamente. Exatamente, é isso daí. Valeu, Celção, demais. Wagner Ferreira. Grande Vagnão, hoje teve um probleminha aí, né, com a internet, entrou um pouquinho depois, mas a presença é sempre uma excelência do presidente Wagner Ferreira. Vagnão, muito obrigado pela sua participação em mais uma resenha, 48ª, como o Celso disse, e até sábado, né, na jornada esportiva lá no Brinco de Ouro para Guarani e Paysandu. Eu não sei se vocês comentaram na abertura da resenha, caiu o técnico do Amazonas, né? O Adilson Batista.
Não é que ele não foi, ele foi pro Cruzeiro, mas não para ser o técnico do time principal, né? Vai ser coordenador da base da Raposa. Então tá aí uma notícia que, se não foi dada ainda, já a informação aqui pela rádio que mais cresce no Brasil, segundo o Alemão Zanqueta. Olha, um grande abraço para todos. O que é? E ontem caiu o Márcio Fernandes, também no Vila Nova. Quem está se segurando no cargo é o do Ituano lá, como é que ele chama lá? O Alberto Valentim. Alberto Valentim. Inclusive, no último jogo da Ponte aqui, eu cruzei com o assessor de imprensa do Ituano, o Felliger, Acas Felliger. E ele estava me dizendo que ele está prestigiado lá, sem aspas, viu? Está prestigiado sem a famosa aspas. Olha aí. Então, e o Amazonas namora com o jogador Luan, ex-Corinthians. Nossa. É mesmo, é? Mais um aventureiro para tentar sorte com o Luan. Não tem mais jeito, né? Ex-jogador em atividade. Mas, Zanqueta, um grande abraço para você, para o Marcão, para o Celso Fittipaldi. Vamos fomentar essa ideia do churrasco aí. E talvez a gente faça uma resenha numa quinta-feira, lá no Concorde. Bota no ar a resenha e, na sequência, né? Vamos moer as palavras. Exato. Bom demais. Grande abraço. Uma quinta-feira boa seria a quinta-feira do feriado, né? Exato. Por que não a próxima? Que é a próxima. Boa ideia. Kit churrasco, vamos para cima. O Celso estava dizendo que, para a gente não estranhar, que nas paredes lá, deve ter lá uma ornamentação de Ponte Preta, evidentemente, né? Agora lá no Espaço Baçã, a ornamentação é de Guarani. Caneca, na parede lá tem, não sei se é o relógio lá de Guarani, copo. É outro negócio, isso faz parte. Grande abraço, até mais. E para terminar a resenha, tudo legal. Grigo, você leva a linguiça, tá? Sem problema. Tá bom. Você falou que leva sempre a linguiça com ele? Pode levar, né? Tá junto. Valeu, galera. Valeu esse timaço da Web Rádio Grigo. Essa resenha, 22 horas, 3 minutinhos. Caiu, olha lá. Beleza? Caiu, o Anderson caiu. Foi falar em linguiça, ele caiu. Mas acho que ele já estava encerrando, né? Também. Então, tchau para vocês, viu? Tchau. Aqui. Valeu, um abraço. Valeu, galera, valeu. Beijo no coração de todos aí. Fica com Deus. Boa. Tchau, tchau. Tchau. Tá voltando. Não saí daqui, não. Eu não ia me despedir enquanto que não voltasse. Essa internet que também quis derrubar. Valeu demais, galera. Vocês todos que participaram da resenha, um ótimo final de semana. Curta a nossa jornada esportiva no sábado. E fiquem com Deus. E amanhã é sexta-feira, graças a Deus. Valeu, galera. Até a próxima Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos.